Marcelo Coutinho, meu amigo, bem-vindo, bom dia pra você, sempre uma alegria tê-lo aqui. Vamos organizar graficamente dólar e índice, e aí? Bom dia, lindão, tudo bem? Firme e forte? Eu tô firme e forte, eu trouxe um presente pra você. Aqui um chocolatinho pra adoçar, por favor, uma trufa. Pra Camila, por favor. Olha aí, Obrigada, cara, fomos contemplados, Olha cara. só. Essa sexta-feira, o Olha meu querido só. Moreno já recebeu dele. Ah, é? Já comeu, parecia um desganado. Um desganado? Um desganado, comeu que nem um maluco. Essa eu nunca ouvi, um desganado. Um desganado. Eu já ouvi um esganado, mas um desganado. Esse é um desganado. Caramba. Olha, essa aqui é uma trufa, vocês estão conseguindo ver aí, ó. É da... Trufacone. Da Nath. Que... Ah, Nath, aqui, a nossa Nath aqui do nossa TC. Nath, Que legal, Nath. É muito bom, hein? A Nath é sensacional. Olha só, eu experimentei o pão de mel e uma trufa. É. Muito, muito, muito bom. Nath é um talento. Então ela que fez essa trufa aqui. Essa trufa eu comprei especialmente pra nós. Obrigado, Coutinho. É de maracujá, eu tô vendo aqui. Você fica calminho. É pra acalmar, né? Pra cobertura ficar um pouquinho mais serena, entendi. O seu também é de maracujá, o cone que você tem aí, ô Cá? Deixa eu ver. Dá uma Não, olhada. o meu é de ninho e eu não tô entendendo. Ninho com chocolate. Ninho com Nutella? chocolate, Ninho isso. ninho Ninho com chocolate. Que beleza, hein, Cá? Aí sim, tá bom, Coutinho. Obrigado pela gentileza. De nada, Pode viu, fazer lindão? sempre, viu? Sem problema. Aí, Nath, já podemos, entendeu? Olha, ô Gui, você fica aí em Jundiaí, aí não recebe. Você tá entendendo, ó? É que não recebi o e-mail formal, né? Me solicitando aí um convite de sexta-feira. Aí tem que ficar em Jundiaí, em Jundiorque, por favor, pra não ofender o local. Boa, Gui, já te ouço com o destaque inicial. Coutinho, o gráfico do dólar e o gráfico do índice pra gente abrir os trabalhos dessa sexta com muito chocolate. Diga lá. Bora lá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. A priori se confirma, né, Léo? Você falou, e eu tava te ouvindo aqui, ouvindo o Beida também. Mercado recua, 1,32955. Mercado ainda tem o seu upside para 1,35, mas de novo, corrigiu ontem, hoje, né? Apesar que ontem fez uma leve correção, na verdade a correção meio que lateraliza. Vamos ver hoje se efetivamente confirma. Mas sim, a desaceleração, essa é clara, não tem o que falar. Dólar bateu no nosso suporte, R$ 5,645, bate e inverte. Então lembra, cai menos, vira, sobe. Então o dólar a priori abre levemente acima, mas deveria subir. Objetivo, R$ 5,716. Papai, Oi, meu amor. ele pegou meu doce, Quem pegou seu doce? o Moreno. O Moreno? Não tem problema não, meu amor, tem vários aqui. Pode ficar tranquilo que depois eu vou falar com o Léo Pinheiro. Você tá me lembrando Dona Florinda e Kiko, porque o Kiko que vivia chorando assim, e aí a Dona Florinda ia lá e dava mais coisa pra ele. tem Não, problema. fica tranquilo, filho. Cuidado com o que você tá criando aí, viu? Você tá mimando muito essa fiboninha. Se eu sou o pai, eu digo pra ela, vai lá com o Moreno e resolve. Tá Não é bom. pra esse. O Moreno roubando doce de criança. Ah. Aliás, ô Moreno, brincadeira, hein? Tu Que já vergonha, foi. hein? Vergonha, hein? Roubar Que doce de vergonha, criança. É hein? brincadeira. Daqui a pouco eu vi a fiboninha. Deixa o Moreno em paz. Ô, 9h04, Guilherme Cunha, o seu destaque inicial. Ah, eu vou na onda de tudo e de todos, né? Na sexta-feira da bruxaria quádrupla nos Estados Unidos das Américas, o Morning Call já traz alegria de um Gustavo Lima e você, Leozinho. Tchê, quem for contra esse movimento vai ficar esquisito. Ontem não erramos, né? A camiseta vinho/vermelha sempre sobressai ao contexto do mercado e hoje segue o movimento, um contexto de queda de bolsa para poder chamar novos compradores a preços mais atrativos. Aos atrasados ainda terão a oportunidade do mesmo e o Dolinha voltando a flertar com 5,70 mais para deixar também o vendido levemente preocupado. Sexta de meio-dia, sexta para poder fazer o período da manhã ser extraordinário e depois acompanhar o cenário noticioso, porque o mercado vai ficar mortão. Às 9h05, vamos lá. Você tava na janelinha, esperando a oportunidade para montar a posição de compra na bolsa. Até porque no patamar atual você não se sentia confortável para isso. Ainda não se sente?
É claro que não mudou nada de ontem pra hoje. Ontem ficou o tamanho do Kendãozinho vermelhinho de ontem perto da alta. Ei, Léo, a gente é malandro. Então tem que esperar aí, pelo menos agora, um fechamento hoje mais expressivo, que nem a gente havia comentado, né? O fechamento da semana demonstra de fato qual é o apetite aí e realmente a rotação do dinheiro pro Brasil. O aumento de juros danifica o apetite ao investimento variável no curtíssimo espaço de tempo. Então, nessa próxima jornada de alta, aí sim, né? Que nem o Marcelo Coutinho coloca, sobe, lateraliza ou cai e depois sobe. Esse movimento é o mais incrível para que a gente possa pegar a continuidade do movimento. E o dólar não tem jeito, né, Léo? O dólar pressionado para baixo, mas atingiu o alvo, não, nada vai cair numa linha reta, então tá legal também pegar uma movimentação em ponta compradora nesse curtíssimo espaço de tempo. Para voltar para a bolsa, vai ter que ser commodity, como o Beida também estava falando, e aí sim, fazer uma varredura. Estamos no final da temporada de balanço do quarto tri, pegar o que foi bom, o lucro na ponta final do balanço com guidance positivo, e aí sim, surfar a onda positiva com maior consistência. Olha a pegadinha aí, hein? O dólar não tá tímido nessa alta de 0,18, com uma bolsa já caindo 0,45. O Gui já responde para nós. Indifut na mínima intradiária, 132.630 pontos. Coutinho, faltam 130 pontos para perda de um suporte simbólico dos 132.500. Bora lá, Léo. Tava dando uma fibada, deixa eu só terminar a fibadinha do dólar. Deixa eu começar pelo dólar. Agora gráfico de intraday, pessoal. Gráfico de 4 minutos, o dólar R$ 5,702. Pivô de alta no intraday, ou seja, dólar para cima. Rompe 699, objetiva 705, tá chegando, 704. Objetivo de curto prazo para o dólar, dupla confirmação de venda, 714 e 716. Índice do seu lado esquerdo, gráfico de 4 minutos, esse FIBO aqui é antigo, então vamos apagar e vamos enxergar o quê? Mercado cai, mercado lateralizou, mercado caiu, envelopaço de baixa, fibada dele tranquilona, vamos pegar, não é a certa, mas é a mais rápida, daqui pra cá. Dólar, índice pega, rompe 1,32,895, que é o nosso suporte, objetivo 1,32,240. 9 horas, 8 minutos, Gui. Esse dólar não tá tímido diante de uma correção mais forte do Ibovespa Futuro? Acha que não necessariamente? Qual que é a tua expectativa pro itinerário da moeda americana nessa sexta-feira? Não necessariamente, eles já não correlacionam há um bom tempo também em mesma intensidade. O dólar ainda tem uma pressão sobre política monetária extrema e o gringo já vem diminuindo o seu apetite em ponta compradora, inclusive encerrando posições em cima da moeda. O dólar, no mundo como um todo, perdeu força extrema, né? Foi para pontos de suporte e região de compra também relevante, e hoje vai estar mais correlacionado com o apetite do DX do que uma queda na Bolsa de Valores. Segue o fluxo, a 5.716 também acaba sendo uma referência que nós temos para poder dar uma travada na alta. Então, essa alta que nós temos do dólar desde a data de ontem é um movimento muito mais técnico do que uma retomada de comprador no ativo. 9,9. Vamos lá começar a repercutir, depois da narração da abertura aqui do Mercado de Futuros, vamos começar a repercutir algumas histórias? Sexta-feira, sextou com S de Turquia. Já esteve na Turquia, Coutinho? Não. Nunca levou a Fiboninha pra lá também? Não conheço. Definição e extensão. Então um dia você vai fazer essa viagem, você vai conhecer a Turquia, e a Turquia certamente vai oferecer espaços e cartões postais fantásticos. Agora, a minha recomendação é que você fique no turismo, porque investir na Turquia está cada vez mais difícil. Reunião extraordinária do Banco Central Turco ocorreu ao longo das últimas horas, diante de uma instabilidade política, uma nova instabilidade política, que basicamente tem como pano de fundo a busca por manutenção no poder por parte de Erdogan. Mais uma vez, agora com o seu principal opositor preso, prefeito de Istambul. Vamos trazer aqui, ó, na tela para vocês um highlight. Quero ver se o Guilherme Cunha tá a fim de pegar 46% de juros, que é a decisão deles, mas vai ser em lira turca, tá, ô Gui? Não é em dólar não, tá? Você vai ter que comprar lira turca e se expor ao risco país Turquia para pegar os 46%. Você acha que vale a pena? Não. Deixa eu contar essa história aqui, ó. BC da Turquia leva juros de empréstimo overnight de 44% para 46% em reunião extraordinária. Imagina que o Galípolo convoca uma reunião extraordinária amanhã.
É nesse nível de ineditismo que a gente viu o Banco Central da Turquia atuar. E surpreendeu na construção da notícia aqui do Valor Econômico, ó, com essa decisão. A iniciativa foi lida como uma ação para dar sustentação à lira turca e aliviar o impacto do recente tombo sofrido pela moeda. O que aconteceu? É o que eu antecipei, ó. Nesta quarta, a lira turca teve forte queda e chegou a atingir a mínima histórica, a mínima histórica. É como se você visse aqui o real, o dólar a 6,50. Seria a mínima histórica do real ante o dólar em valor absoluto, certo? Então, a lira turca chegou a praticamente, mais do que isso, chegou à mínima histórica após a prisão do principal rival político do presidente Recep Tayyip Erdogan. Isso reacendeu preocupações sobre a estabilidade do país e pesou sobre o sentimento dos investidores que temem que o governo de Erdogan abandone o plano de reformas econômicas abrangentes. Esse é o risco de você ter uma instabilidade política no seu mais elevado nível. Enquanto o Coutinho ajeita o gráfico da lira turca aqui, nós vamos correr atrás. Guilherme Cunha. Que fase da Turquia, hein? Não, imagina quem estava comprado imposto fixado, né, na taxa de juros. Pois é. Tem que ver o lado bom de cada movimento ruim que nós estamos interpretando. Então, Turquia gera esse movimento de política monetária de formato agressivo, tem os seus motivos, inclusive. Nós já presenciamos isso num passado presente chamado Argentina, para poder organizar a política monetária. E não pegaria esse empréstimo não, viu, Léo? Não vale a pena. Nem um pouco, né? O Coutinho tá buscando aqui a correlação USD com a lira turca. Agora é o seguinte, você falou do pós-fixado, né? Porque o pré-fixado, quem tava em pré-fixado lá na Turquia, sim, quebrou a cara, certo? Assim, o cara tava trabalhando com um percentual e aí, de repente, a taxa básica de juros tá entregando um prêmio maior. Isso se não continuar tendo que subir. Agora, no pós-fixado, você tá sugerindo que tenha havido uma boa notícia? Explica um pouquinho melhor. Bom, Léo, que nem nós vivenciamos no Brasil, então vamos colocar em pauta todas as grandes possibilidades. Quem pré-fixou, então estamos no Brasil em uma grande probabilidade da chegada do topo da taxa de juros brasileira. Então todo mundo tem aquele desejo de prefixar um ciclo mais altista e obter já um contrato de juros, né, mensalmente dentro do final do contrato. Então você pré-fixa, já coloca uma taxa ali estabelecida nesse contrato. O pós-fixado é o que acompanha a taxa. Então quem acredita que não vai parar nos 14, nos 15, nos 16, pode ir até os 18, você faz o pós-fixado e durante essa trajetória de alta, você acompanha na risca esse movimento altista. Se você pré-fixa no 14 e vai até os 18, você perdeu essa diferença dos 4%. Se você colocasse ali dos 40 aos 46, você perdeu esses 6% dessa movimentação. Então aqui, não só no Brasil, mas no planeta inteiro, né, quando você vai fazer um investimento de renda fixa, muitas das vezes as pessoas, os investidores, colocam como algo simplista, né, e fácil de escolher. Não, muito pelo contrário. Você tem que ter lá dentro da sua caixinha de estabilidade ali da sua reserva de emergência ou da construção total de renda fixa, as caixinhas de pré, pós e também inflação mais um prêmio, né? Então a taxa de juros aí subiu, você está no pós-fixado a 46, mas a inflação foi para 70, o seu poder de compra também foi reduzido. Por isso que investir é uma arte. 9,14. Como é que tá a lira turca em relação ao dólar, hein, Coutinho? Olha só, tomou um susto aqui, pessoal. O gráfico na tela, inclusive, coloquei no semanal, tá? Olha só, ele... bom, historicamente, tá aqui essa desvalorização da lira turca, tá? Ou seja, o USD vai aumentando, mas eis que aqui é o candle semanal e agora eu vou traduzir para o diário para você ver o que o efeito dessa notícia trouxe. Então, você tem aqui uma mega desvalorização, chegou a 41, agora está na casa de 37,99, então realmente deu uma boa desvalorizada e agora segue subindo. Vamos falar de política, na tela para vocês. Entenda os principais números do orçamento de 2025. Governo terá nova meta de igualar receitas e despesas públicas. Gastos com emendas somam 50 bilhões de reais. Leozinho, sabe o que é que combina com esta frase aqui? Aquela música da Xuxa. Combina demais. Subiram os gastos com emendas de novo. Já estamos falando de 50 bilhões de reais. Passado o primeiro trio, o governo teve o seu orçamento aprovado na quinta-feira. Isso ocorreu no Congresso.
A lei determina que o governo terá 5,9 trilhões de reais em despesas autorizadas no exercício do ano. São quase 6 trilhões de reais em despesas. A maior fatia da verba, 2,6 trilhões, vai ser destinada ao fiscal, que compreende as dotações dos 3 poderes. A divisão dos valores mais expressivos é a seguinte: o executivo terá 2,2 trilhões, o judiciário 59,9 bi, Câmara 8,4 bi, Senado 6,2 bi. Um montante de 1,7 trilhão será destinado ao refinanciamento da dívida pública, pagamento de dívida. E aqui estão os principais números. Deixa eu só me livrar desse anúncio aqui, pronto. Olha só. Principais números da lei aprovada no Congresso, Gui. Salário mínimo, R$ 1.518. Orçamento total, 5,9 trilhão. Aqui você já está tirando a parte que toca, inclusive, no pagamento da dívida. E a meta é do déficit zero. A meta fiscal deste ano é déficit zero. Despesas em bilhões. Poder Executivo, 2,16 bi. Judiciário, 59 milhões. Poder Legislativo, aliás, aqui 2,16 trilhões, certo? Poder Executivo. Judiciário, 59 bi. E Legislativo, 17 bi. Previdência Social, 1 trilhão e praticamente 1 bi. 1 trilhão e 1 bilhão. Saúde, 234 bilhões. Educação, 175 bilhões. Bolsa Família, 159 bilhões. E as emendas parlamentares chegando a 50 bilhões. E aqui tem uma outra arte para falar dos documentos que são colocados em si. Mas eu prefiro olhar para o déficit zero. O governo definiu novamente que vai ter o desafio de zerar o déficit das contas públicas em 25. Ou seja, é necessário ao menos igualar receita e despesa. É o mesmo objetivo de 24. O orçamento trouxe uma estimativa de superávit de 15 bilhões de reais para cumprimento da meta fiscal. Alguém acredita nesse superávit de 15 bi? Eu vou adorar enxergar um superávit de 15 bi no final do ano. Acho altamente improvável. Só que esse valor já exclui gastos com precatórios, por determinação do Supremo Tribunal Federal, assim como requisições de pagamento expedidas para cobrança de valores devidos de uma sentença judicial. Ou seja, a lei conta que o governo vai conseguir cumprir a meta fiscal com folga. Para especialistas, o valor é otimista. Economistas dizem que a peça orçamentária considera receitas exageradas e despesas subestimadas. Se considerar o resultado primário, sem o regime de exceções, o orçamento de 25 espera um déficit de 40 bi. Mas como o Supremo autorizou que o pagamento de precatórios esteja fora do resultado primário, então você não considera esse déficit dos precatórios, ou esse pagamento dos precatórios, como linha do resultado primário, e aí sim, com a exclusão do precatório, você tem um superávit de 15 bi que está sendo estimado. Para fechar e a gente ouvir o Gui e revisitar dólar e índice com o Coutinho, as emendas. O orçamento reserva 50 bilhões de reais para que deputados federais e senadores repassem a obras de suas bases eleitorais. Havia sido de 53 bilhões em 24. As emendas são um instrumento legislativo que obrigam o Poder Executivo a executar despesas específicas propostas por congressistas. Em geral, são usadas em obras e projetos de política pública nos estados. Na esfera política, os recursos servem muitas vezes como meio de negociação entre governo e Congresso para aprovação de projetos prioritários. E aí a divisão em relação às bancadas estaduais, comissões da Câmara, Senado, individuais para deputados, individuais para senadores. O que ocorre é que as impositivas subiram, ou seja, as emendas que o governo é obrigado a empenhar, a pagar. Isso diminui a margem de negociação que o governo tem com os deputados e os senadores, a fim de mobilizá-los para a votação das suas próprias pautas. São 9h19. Guilherme Cunha, o orçamento está aprovado. Olha, era essa música que eu me referia. Libera geral via emenda. Você tem mais recursos impositivos, ou seja, obrigados, que o Executivo empenhe para o Legislativo. Foi uma vitória enorme do Congresso Nacional. E teve comemoração também por parte do Executivo numa das linhas. Eu vou trazer já no segundo bloco de reflexão sobre o orçamento. É sempre complexo falar da peça orçamentária. Mas nesse primeiro momento, Gui, eu quis trazer aqui os números gerais. Faz preço? Está fazendo preço? Não faz? Diga aí.
Não é novidade pra ninguém, né, Léo? Espero que não seja uma novidade pra ninguém. Esse é os bastidores do sistema como generalizado do Brasil, um país feito por brasileiros. Então ontem a gente estava aqui narrando, discutindo a possibilidade de um crescimento de 3%. Quem acredita? A gente não sabe até onde isso é uma loucura para poder colocar em pauta e reduzir em popularidade, ou pode ser algo tangível. O futuro realmente a Deus e ao Brasil pertence. E agora, quando a gente olha para esse tipo de notícia, é aquele movimento que a gente fala, né? Que ganhamos um cenário de uma alta de bolsa e uma queda de dólar muito mais por WO do que por competência. Então só vai favorecendo cada vez mais o nosso pensamento, deixando cada vez mais tanto o trader quanto o investidor mais bem informado e assessorado para sua tomada de decisão. A meta do déficit zero, eu acho que é a única chutão, o único bet aqui que está mais fácil de a gente apostar que não vai rolar, né? Um déficit zero. Mas todo o restante, Léo, eu não sei, viu? Ficar também dando uma devida cornetada, daqui a pouco de novo a gente continua recebendo fluxo por WO, né? Por ser o menos pior, e pode vir a ajudar sim nas arrecadações como um todo e trazermos um número menos pior do que o esperado. Acho que a única coisa que não dá para acreditar é no déficit zero. Isso já é demais. 9h22. E agora o segundo bloco, Gui, eu peço uma rápida licença para você. Com base aqui na apuração da Rosa Riscala, eu vou complementar as informações do Poder 360. Senhoras e senhores, o processo de negociação deste orçamento foi afetado por medidas de contenção de gastos aprovadas na reta final de 24 e, sobretudo, pela suspensão das emendas parlamentares por parte do STF, decisão de Flávio Dino. Isso atrapalhou e por isso que a gente só agora, no final de março, consegue ver a peça orçamentária referente a 2025 aprovada. O PELOA, Projeto de Lei Orçamentária Anual, prevê um superávit de 15 bi, como a gente já adiantou. Agora, vejam só. O relator aceitou investimentos em educação em 167 bi, saúde em 232 bi. Isso eu também adiantei. Agora, vamos às novidades. Foram incluídos, a pedido do governo, 3 bilhões de reais para o Vale Gás, 8,3 bilhões de reais a mais para despesas previdenciárias e 338 milhões para o seguro-desemprego. Em contrapartida, houve uma redução de 7,7 bilhões de reais no Bolsa Família. O governo coloca que ninguém vai ser prejudicado. Esses 7,7 bilhões dizem respeito a uma correção via pente fino sobre aqueles que realmente deveriam estar recebendo o benefício. E também houve redução de 4,8 bilhões de reais nas verbas destinadas a escolas em tempo integral. A oposição tem feito críticas exatamente nessa métrica. O orçamento também fixou em 50 bilhões de reais o montante destinado às emendas parlamentares, isso eu adiantei, mas aí que tá, ó. E prevê 28 bilhões de reais para aumento de despesas com o pessoal. O governo ainda direcionou mais 18 bi do Fundo Social para o Minha Casa Minha Vida, num novo aceno pretendido para a classe média. No Estadão, o governo obteve uma vitória nesse projeto ao garantir a possibilidade de remanejar até 30% dos recursos discricionários, ou seja, os não obrigatórios, de um montante de 100 bilhões. Ou seja, o governo vai ter 30 bilhões para poder remanejar sem pedir autorização para o Congresso. Essa foi uma vitória. Só se exclui desse número as emendas. Afinal de contas, nela não se mexe. Os congressistas assim determinam. Os congressistas também tentaram reduzir esse percentual para 20% ou até 10%, mas acabaram cedendo ao executivo na fase final. E para fechar, 3 reflexões. Além disso, o governo conseguiu manter maior flexibilidade no remanejamento das verbas do PAC, podendo realocar livremente até 25% dos recursos do programa. O relator do orçamento, o senador Ângelo Coronel, queria reduzir esse limite para 10%. Essa foi uma outra vitória do governo. E por fim, isso vai permitir, por exemplo, que o governo destine recursos do pé de meia sem precisar enviar um PL ao Congresso, embora ainda não esteja definido se apenas o remanejamento livre de recursos vai ser suficiente para resolver a pendência do programa educacional. O pé de meia, que tem um custo estimado de 10 bilhões de reais, por exemplo, ficou fora do orçamento, com recursos para apenas um mês. 1 bilhão foi a verba destinada para o pé de meia. 10 bilhões é o que se imagina. Só que com essas flexibilidades e malemolências que o governo conseguiu junto ao Congresso, conseguiria honrar o pé de meia, tirando de algum outro local, sem ter que pedir a bênção para deputados e senadores. Todo mundo na mesma página a respeito do orçamento. São 9h25. Coutinho, essas chineladas todas aí dizem respeito ao dólar.
E pra mim faz sentido. Foi um pouco do que eu busquei provocar o Gui relativizou, disse que não necessariamente. Pra mim não fazia sentido o Indifut até encorpar um pouco a queda e o dólar a nível global fortalecer, sem que depois de tanto tempo caindo no Brasil ele não encorpasse. Pode ser só pontual. Vai ser até legal ouvir de novo o Gui a respeito. Mas o fato é que nesses últimos minutos encorpou. A gente tem 0,55% de ganho. O Beda que tá feliz, né? O Beda entrou R$5,680, não é, garotinho? Salvo engano, R$5,680. Já estamos em R$5,720. R$5,720. Você, Coutinho, olha o dólar aí, estressado. Você viu que, olha só, deu uma bela piorada, a vol explodiu do dólar, tá? Gráfico de intraday, porém coloquei no de 15 para pegar já um fibo mais longo. Então, olha só, o dólar cota R$5,717, de 716 era aquele objetivo que eu cantei na minha última entrada, tudo sob controle. Aparentemente, o dólar não quer parar. Então, fique atento, você tem uma região de volatilidade por aí, próximo objetivo 23, objetivo desta figura R$5,74. O índice fez a mágica também, lado esquerdo, cai, corrige, foi lá na terceira linha bonitão, meteu uma venda, 132.840 pontos, 132.615. 9,26, obrigado, Coutinho. Estilingada no dólar, Guilherme Cunha. Ah, não, e tava lá, a gente comentou também exatamente o mesmo ponto, né, 5.716, encerrado inclusive esse movimento de ponta compradora. Aquilo que nós estávamos comentando é uma pressão ainda de política monetária que não vai ficar, no nosso entendimento, exercendo compra no dólar muito além desses 5.716, tá, Léo? A grande surpresa vai ser se nós estivermos no horário do ajuste, lá para as 16 horas, superando com força os 5.716. Então agora não é hora mais já de pegar esse movimento, é hora de aguardar um recuo e esperar o rompimento dos 716 para você poder ir a favor desse fluxo, a favor desse movimento. A boa estava realmente nessa abertura até o objetivo dos 5.716 e o índice ainda tem chão para poder atingir os seus objetivos de queda. Tá mais fácil pegar um movimento no índice do que agora ficar brigando em cima dos 5.716. A turma, bastante gente aí conseguiu surfar um movimentinho legal no dólar e continua esperando esse movimento para o índice. Vai se aproximando de uma outra resistência ali, a moeda americana, estamos de olho. Aquele abraço no Leandro, no Diego Ribeiro, olha o Augusto Nichelle, vai ter entrevista com o Haddad hoje, alguém sabe a hora? Sim, podcast Inteligência Limitada, 7 da noite, tá? Entrevista do Haddad, Augusto, tá aí, ó, entre os destaques da agenda. O Pedro Rodrigues, meta batida, aí Pedrão, boa meu garoto, dá-lhe Pedrinho, acorda Pedrinho. Quem mais tá aqui, ó, o Zero Sentimento. Um perfil insensível, 0 sentimento, 100% razão. Coutinho, você é quantos por cento razão, quantos por cento emoção? Depende. Depende do contexto? Oscila, a minha bipolaridade oscila. Ok, em média. Depende, não tem média. Coutinho, a Fiboninha de 0 a 100%, você como pai... A Fiboninha é equilibrada. A Fiboninha, equilibrada. 50-50. Eu dou meio pra ela. Razão e emoção. A Fiboninha é equilibrada, o pai não. Leozinho Pinheiro, você, mais conhecido como Moreno, quantos por cento razão e emoção? Aguenta. Que isso, hein? Aguenta. Mas você viu que tá... Olha o audiovisual ali. Aguenta. Olha lá, ó, o Leozinho aqui, ó, tela rachada com a... Aguenta. 50-50. Leozinho, fala firme, tá achando que... Camila Nascimento, como é que você distribui razão e emoção? Eu acho que eu sou uns 90% razão. 80%. Super racional, AK. 10% emoção. 20, vai. 20, 80-20. Eu acho que eu estaria 60-40, 65-35 razão. Sim, seu Ernesto. Aliás, faz tempo que eu não o vejo. Seja bem-vindo aqui ao Manhã TC News. Tá assumido, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero saber do Guilherme Cunha quanto que tem de razão e quanto que tem de emoção no depoimento de Gilberto Kassab. Kassab, isso aqui o Luciano Costa destacou lá no painel Mover Pro e anotou aqui no privado pra mim. Ele falou: Leozinho, eu achei importante. Eu também, Luciano. Kassab diz que Lula repete erro de Bolsonaro. Para presidente do PSD, Tarcísio une centro-direita, mas resiste a disputar presidência em 2026. O presidente nacional do PSD, Kassab, disse na quinta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comete o mesmo equívoco de Bolsonaro ao fazer um governo cada vez mais à esquerda, da mesma forma que o antecessor errou ao governar apenas com suas convicções.
O dirigente que integra a base de Lula é secretário do Governo e Relações Institucionais da gestão Tarcísio em São Paulo e evitou se comprometer com a anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 23, afirmando que o avanço do tema depende do presidente da Câmara, Hugo Mota. Reconheceu, no entanto, que parte da bancada do PSD apoia a iniciativa. Kassab fez as declarações durante um seminário na Fundação Fernando Henrique Cardoso, na capital paulista, ao lado do diretor-geral da Fundação Sérgio Fausto, do ex-ministro Celso Laffer e da professora da USP e pesquisadora do SEBRAP, Maria Hermínia Tavares. O dirigente do PSD afirmou que tanto Lula quanto Bolsonaro falharam ao deixar de dialogar com o centro político que ajudou a elegê-los. É uma reflexão importante. Me parece que na bola, não é no corpo não, quer dizer, na bola foi o Kassab, né? Fazendo analogia com o futebol. Ele tá indo na bola, né, Gui? Ele tá dizendo, no fim do dia, o governante que não dialogar com o centro tem a sustentação política ameaçada. Léo, e no final das contas tá todo mundo querendo falar, né, e todo mundo querendo se expor, acaba trazendo uma movimentação de uma má digestão, e isso vai dentro de todas essas pesquisas que nós teremos de agora, inclusive, até meados do finalzinho do ano, fazendo preço. Nada que vai impactar a Bolsa, eu acho que é mais uma narrativa de mais um personagem sobre o cenário político, mas os números vão estar falando muito mais alto. Eu não coloco isso em pauta na sexta tão agressiva como é hoje. O grande fazedor de preço vai vir do externo, né? Hoje vem muito dos Estados Unidos do que o Kassab ou qualquer coisa de Brasília. Tem que vir um chute na bola e um gol de placa para poder mudar essa perspectiva. Kassab só alavancou. 9,32. Dólar na máxima intradiária de novo agora há pouco, hein? R$5,730. Olha o dólar voltando para 5,73. Alô, Coutinho. Olha só, pessoal, atenção, dólar sobe, pegando esta figura gráfica. Eu tenho um revertido aqui que me gera R$5,740, o ativo cota 5,730. Tenho 10 pontos de upside para uma nova área de volatilidade. O índice para de cair, lateraliza, faz uma figura de convergência, fica atento. A Zeda acima de 133,105, faz a sua correção a 132,895. O que foi, minha filha? Fala comigo. Tô gripada. Gripada? Por que você tá... Ela consegue assoar o nariz de mamadeira. De mamadeira, é impressionante. 9,32. Guilherme Cunha, vamos pegar os balanços agora para você também ter um espaço corporativo. Ânima, por exemplo, divulgou resultados, não só. Outros papéis vieram à tona. Separa e pinça algum deles para a gente trazer o seu destaque final. Vamos lá. Você vai levantar a bola ou eu vou falando? Quer falar de Ânima? Ânima tá sendo muito pedida também pela nossa audiência. Ah, então tá, porque Pets estava a ponta da língua e eu já estava esperando vocês levantarem essa bola. Ânima, e o setor de educação, Léo, tem um crescimento muito expressivo desde a virada do ano. É um conhecimento que a gente já veio passando para a audiência. Rematrículas vão fazendo com que esse movimento do mercado se antecipe para tal fato. E o quarto trimestre, consolidação do ano, sempre traz uma expectativa mais positiva. O Ânima vem até mesmo melhor do que a Cogna no que diz respeito ao cenário do balanço, porque não deteve uma alavancagem com o crédito fiscal. Então, Cogna faz aquele grande upgrade no preço, mas depois volta, porque a qualidade do balanço é machucada com o crédito fiscal. Ânima já não tem esse movimento e continua sendo a Educ Participações, meio que de longe, o cenário de qualidade de balanço. Então, não é um setor que a gente vai estar olhando com bons grados para investir, é um setor para poder traduzir numa expectativa para trading, e Ânima continua numa perspectiva interessante para o trader em ponta compradora no curto espaço de tempo. Eu só não teria a vontade de colocar em pauta no investimento. A verdade é que é tanto resultado, né? Ânima, Movida, Mills 3, Cirela, Melnick, Eneve 3 também divulgou, Pets 3, Brava Energia, tem muita coisa pra gente falar. Daqui a pouquinho a gente tem o Gabriel Junqueira para aprofundar boa parte desses resultados, mas em cima desse panorama que eu tracei aqui, Gui, tem algum papel que você queira pensar? Você se referiu a Pets, à vontade.
Cirela e Pets, eu acho que de tudo que você comentou, Cirela traduz na continuidade também de uma perspectiva muito forte sobre o setor e a companhia. É um resultado que traduz também, mais uma vez, em expectativas de ser um papel que vai ser interessante daí para a ponta investidora, juntamente com o dividendo. O papel já teve um crescimento expressivo na ponta do preço, antecipando esse cenário do balanço, e traz aí essa queda que está se desenhando no gráfico, uma oportunidade para o investidor adquirir o ativo de um formato mais barato e pegar a próxima expansão, e já daqui a pouco com o recebimento de dividendos. Saiu lá de baixo, Léo, e contemplou uma expectativa bem legal junto com a curva de juros futura para baixo. Então quem acredita em uma continuidade dessa queda de juros baixista pode traduzir em um cenário mais interessante para a Cirela, tá? O setor é legal, a companhia ainda mais interessante. E Pets frustrou, né? Pets, eu acho que é um balanço que estava todo mundo esperando afinco, porque o papel deteve uma movimentação legal também recente com a curva de juros. Esses 4,70 é uma resistência muito expressiva e reverte o lucro para prejuízo e dá uma danificada significativa no que diz respeito à companhia. Então o mercado é muito doido, o Pets pode subir hoje mesmo com esse balanço arranhado, mas foi uma das maiores decepções que nós tivemos na temporada de balanço, vulgo a data de ontem, inclusive. 9h36, Guilherme Cunha ao vivo com a gente. Dá tempo de você ficar mais um pouquinho, Gui. Volta em instantes ao vivo aqui conosco. Olha, é o seguinte, o dólar, ele continuou buscando as máximas, mas tem um outro ponto aqui pra gente colocar, Coutinho. A curva de juros está pedindo 12 pontos base. É um movimento de aversão a risco a nível global. Isso está batendo no Brasil também. Uma busca por proteção antes do final de semana. O nosso Morning Call bateu muito nesta tecla. Quem tá aqui desde cedo sabe, não perde nada. O Alex e o Beida foram nessa direção. Ambos não entendem que isso é estrutural. Entendem que é pontual, uma busca por proteção pontualmente, até porque tivemos muitos ganhos acumulados no caso da Bolsa Brasileira e muita queda acumulada no caso do dólar. A nossa curva de juros, ela vai chamando a atenção porque são 10 pontos base a mais nos prêmios. Quero ouvir o Gui sobre a curva em instantes. O dólar está subindo 0,70, o Coutinho já atualizou, e o índice está caindo 0,30. Até parece tímida a queda do índice para mais 15 pontos base de estresse da curva de juros, hein, Coutinho? Bora lá, então. Eu tava lá no DI, deixa eu voltar pro índice. Olha só, pessoal, no caso do índice, o índice realmente desacelera. O Beida realmente comentou muito bem hoje no início do programa. Aqui eu mantenho os meus pivôs de baixa. Então, o índice voltou abaixo de 1,32,915, que foi o que eu comentei na minha entrada anterior. O índice retoma, a priori, o teu objetivo a 1,32,615. O dólar dá uma bela azedada, o dólar começa novamente a subir. Eu posso já no diário, inclusive, fazer uma alteração de FIBO e aí começar a cantar um dólar a R$ 5,76. Então fica atento. Logicamente você tem aí 40 e poucos pontos de upside, mas de qualquer forma essa reversão já se desenha por um dólar altista. 9h38. Agora sim, Siri 3, foi um dos highlights que o Gui colocou aqui pra gente pensar, e Pets 3, vai lá. No caso de Cirela eu dei uma fibada aqui enquanto o Gui falava. Olha só, o ativo altista, sem dúvida nenhuma, tem um revertido aí traçado. Cirela tinha um objetivo a R$ 24,78, a priori cravou certinho ali na linha do FIBO, subiu, não chegou a tocar, mas muito próximo, e agora reverte. Cirela desacelera, essa desaceleração ela pode criar um movimento de correção, então quem está comprado em Cirela, atenção redobrada, porque se Cirela cai, o seu objetivo passa a ser R$ 20,99 para depois continuar subindo, mas vai amargar essa queda. Agora, apesar de esticado, é um envelope de alta clássico esse aí, não é? Eu só imagino que antes de continuar subindo, eventualmente ele dá uma corrigidinha para depois continuar subindo. Pelo abaulamento, né? Isso, eu não acredito que ele suba. Eu não acredito que ele suba direto. No caso de Pets, tá vendo? O âncora me quebra assim ao vivo, eu fico sem ter o que fazer, tô aprendendo, né? Bicho, você não ensinou abaulamento. Mas eu conheço esse abaulamento. Lógico, tava diminuindo ali, é o arco, Isso, Leonardo. Que isso, Coutinho. Olha só, no caso de Pets, né, aí o Gui também cravou, 4,70, né, ele pegou e deu uma desaceleradinha, deu uma bela de uma queda, 4,54%. Então o ativo ele fica lateralizado numa figura gráfica não muito boa. Agora, esse 4,75 hoje é o dia decisivo, né? Como ele é o candle mais longo, então hoje é o dia que confirma se esse cara lateraliza ou eventualmente corrige. Se o mercado efetivamente, como o Gui comenta, não sentir nada,
faz a sua manutenção altista com o objetivo 5,12. Agora sim vamos pro destaque final do Guilherme Cunha, porque a curva de juros está em voga, Gui. Agora mais 11 pontos base nos prêmios em média em toda a extensão. Bora que bora! E é uma bagunça, Léo, de uma digestão de pós-super quarta numa sexta que não é nada muito bem digerido, tá? Então um sentimento, mais uma vez, de proteção para o final de semana volta à tona. Recentemente nós vimos um cenário totalmente oposto. Numa sexta-feira começamos a engatar uma alta expressiva no índice e uma queda no dólar, mas hoje com um cenário externo, né? O cenário externo que muitas vezes nos ajudou vai poder nos penalizar. Então o meu destaque final acaba sendo fazer o simples no período da manhã, período da tarde, olhar muito para o cenário do pós-ajuste, e este fechamento da data de hoje vai traduzir bons estudos para a semana que vem. Então, um pouco euforia na sexta-feira, materializar uma semana que está sendo exemplar no que diz respeito na ponta técnica, e a semana que vem fica tudo muito mais lúcido na ponta do preço. Zero sentimentos? Vai com calma, pai. Sextou e deixa o seu like, tá tudo certo. Um beijo do Cunha pra você, viu? Falou, Gui, um abraço em você, 9 horas 41 minutos, Pedro Albuquerque tá chegando, se ajeitando, é com ele que a gente vai girar o baleiro daqui em diante, no momento em que o dólar toca R$ 5,726, o Ibovespa futuro tá caindo 0,38%, nós temos agora 132.800 pontos e a curva de juros vai pedindo 10 pontos base a mais nos prêmios. Buca, meu amigo, olha, a Fiboninha tava no berçário, ele fez questão de posicioná-la aqui, desse jeito ela vai falar com você, bom dia. Acabei de dar leitinho pra Fiboninha, olha, ela tá só bem, tá tranquila, tá crescendo, né? Impressionante como passa rápido, né? Impressionante. O mercado, ele acelera muito o tempo das coisas. Meu Deus do céu, já tá analisando o Fibo com precisão já. Impressionante, mal educada a Fiboninha. Fiboninha, calma, estamos só começando. Ô, meu caro Buca, enquanto a Fiboninha vai se enturmando com você, o tio Buca, traz pra gente o olhar desse dólar mais estressado, dessa bolsa mais pra baixo, é o respiro depois de tanta sequência positiva aqui? Né? Tá muito sobrevendido a bolsa, os juros, dólar. O índice também tá muito sobrecomprado. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência agora, e não significa que realizar todas as posições, mas dá pra travar um pouco as posições compradas, que é isso que a gente tem prestado atenção, tá? Tem um carrego muito grande de estar vendido no índice contra as posições. São 1.500 pontos por mês, mais ou menos, Léo, por conta da Selic. Então, nesse nível de preço aqui, não é uma surpresa se a bolsa der uma respirada, uma realizada, é até bom, entendeu? É para buscar a força para a próxima perna. Continuo relativamente otimista com o Brasil. A gente aumentou um pouco posições, como eu falei para vocês aqui nas últimas semanas, compramos alguns nomes, saiu temporada de resultado, balanço, alguns balanços legais, e é assim que a gente tem enxergado o mercado. E eu estou otimista também com os Estados Unidos, né? A gente também tem aumentado um pouquinho as posições dos Estados Unidos, devagar, com calma. A gente está chegando próximo de uma data super importante, que é 2 de abril, onde a gente vai ver aquelas tarifas, né? E quais serão as respostas dos países com relação à nova política de tarifas dos Estados Unidos. Então, eu acho que a gente está aqui numa fase final ali, mais aguda de guerra comercial, tá, Léo? Nas próximas 2, 3 semanas, um pouco depois da divulgação das tarifas recíprocas, a gente ainda vai ter muito calor com relação à guerra comercial, mas aí depois esse assunto, esse tema, ele deve dar uma arrefecida. 9h44, Buca, rotação global, sempre bom atualizar a tua visão a respeito disso. A gente viu uma saída de fluxo dos Estados Unidos, depois dessa saída de fluxo, enquanto você cuida da nossa Fiboninha, esse fluxo foi para a Europa, foi também para mercados emergentes, o Brasil surfou essa onda, esse vento, e agora você está narrando um certo cansaço, mas é um cansaço pontual para uma próxima pernada. Você não acha que é uma realização que começa a ser estrutural? Não, eu acho que assim, Léo, de novo depende do governo, né? Se tiver loucura, se tiver umas loucuras muito doidas, aí a bolsa pode realizar mais forte. O que são loucuras muito doidas? Começar a ventilar o pé de meia de novo, fora do orçamento, por exemplo. Se começar a existir essas tentações do governo, a gente pode ter uma realização da bolsa maior, tá? Se a gente não trabalhar com o cenário de loucuras de orçamento, e se o parafiscal, perdão, meu amor,
se o parafiscal ficar... se ficar isso restrito ao parafiscal, beleza. A gente vai sobreviver, a inflação vai ser talvez um pouco mais resistente do que o esperado, os juros vai demorar um pouco mais para cair, mas vai cair, e aí a gente vai chegar na eleição, entendeu? Léo tá rindo aqui, eu tô sério, não tô brincando, isso aqui é seriedade, entendeu? Tô cuidando da Fiboninha, tá? Dá uma porrada, né? O que eu vou te falar? Se ela sobreviveu a essa, qualquer tombo de mercado... denunciado, né? Ao vivo aqui, ó. Ah, Buca, tá bom. Então depende muito da postura do governo para saber se essa realização é só pontual ou se ela se torna estrutural. Aí saiu o orçamento. Tudo no preço? O orçamento, assim, a gente sabe que o orçamento é semi-fake, né? Uma ficção. E aí você vê lá o Congresso falando que vai ser superávit fiscal de 0,25. A gente sabe que não vai ser. Enfim, eles sempre arranjam um jeito de gastar mais dentro do limite do arcabouço e de ser criativo fora do arcabouço. O que não pode fazer é começar a tirar as coisas do orçamento e passar por fora naquelas ideias malucas do governo de passa por fundo, passa por não sei o que. Isso seria uma visão ruim para o mercado. Continuo de novo com a mesma cabeça, cauteloso aqui no Brasil, mais otimista, aumentando posições lentamente. Acho que o mercado está sim sobrecomprado, pode dar um respiro. Acho que o S&P tem chance de ter feito fundo lá nos 5.500. Não descarto uma nova mínima, tá? Mas estou mais confiante com os Estados Unidos. O que tem acontecido também, Léo, é aquela rotação de fluxo forte para a Europa, China, ela está começando a arrefecer. A gente está fora de China aqui. A China começou a realizar um pouco mais forte. Já é o segundo dia. Europa também deram uma tirada no pé ali. Tá tendo uma realização, principalmente no setor de defesa, então tá tendo uma reacomodação de fluxos. Quando os Estados Unidos mostrar que deu e não tem recessão, eu não acho que tem recessão nos Estados Unidos, a bolsa vai começar a voar nos Estados Unidos de novo. Você não trabalha nem com recessão técnica lá nos Estados Unidos? Léo, eu acho difícil, tá? Os dados não estão vindo indicando uma recessão. Não tem nenhum indicativo, é difícil prever, né? A gente tem muitas variáveis em jogo, a guerra comercial, o quão profundo é a desaceleração de gastos do governo, se é que vai ter desaceleração de gastos do governo. É óbvio que o Dodge está trabalhando bem de um lado, são mais de 115 bilhões já de savings, de gastos cortados, mas tem o outro lado também, que é o Congresso americano, que gosta de gastar também, né? Então a gente tem que observar, são muitas coisas aí em jogo. Eu não tô vendo uma recessão, até tem relatórios aí, os últimos relatórios de microdados, transação de cartão de crédito, não tá tendo uma desaceleração nesses dados nos Estados Unidos. É o seguinte, o que a gente tem, né, Buca? São fotografias ruins de confiança, são fotografias ruins de consumidor postergando compra, investidor ou empresário postergando investimento. Mas esse é um mau humor pontual que pode se dissipar na medida em que se acomoda essa guerra tarifária. Por isso que você coloca, por exemplo, a data 2 de abril como tão chave. Se a gente continuar vendo a guerra tarifária escalar, aí de fato isso pode se aprofundar, mas não é o seu cenário. E aí vão ter outras tarifas extras recíprocas, né? O Trump chegou a ventilar a tarifa de alimentos. Ele vai fazer isso? Não, ele não falou mais, ele falou uma vez. Vão ter outros setores que os Estados Unidos julga estratégico, né, para colocar mais tarifas, né? Eu assisti uma entrevista recente do Bessent, ele é muito bom, eu acho que ele é o homem certo para o cargo, é um cara muito equilibrado, muito técnico. Como falei, ele já foi analista do Soros, CIO do Drucker Miller, é um cara super experiente, era Head Fund Manager agora, recentemente. E o Bessent falou, a gente está fazendo um trabalho de reengenharia da economia americana. Desburocratização, aceleração de produção de energia, tarifas para reindustrialização dos Estados Unidos, ou ele fala, it's a win-win situation, uma situação de ganho-ganho. Se os países optarem por não baixar as tarifas, os Estados Unidos vai ter mais arrecadação por conta das tarifas que ele das taxas de tarifas que ele está implementando. Se os países abaixarem as tarifas, as empresas americanas vão ficar mais competitivas, vão conseguir exportar mais.
Então é uma reengenharia de uma economia que faz sentido, mas é uma dor de curto prazo. Eu continuo achando que os Estados Unidos aqui vai ser o maior vencedor aí nesses próximos anos com esse governo. Ele colocou, foi bem interessante você trazer esse gancho do Scott Bessent, porque ele colocou no final de semana, em entrevista no domingo, que repercutiu, ele colocou 3 eixos, 3 pilares para garantir o médio e longo prazo sólidos. Girando o baleiro. O primeiro pilar, política fiscal sólida. O segundo pilar, segurança energética. O terceiro pilar, desregulamentação. Concorda que até esta altura nenhum dos 3 eixos foram devidamente apresentados? E talvez essa seja exatamente a estratégia. Eu bagunço aqui com a tarifa, dou ao Trump o gancho que ele quer e depois foco exatamente nesses 3 eixos? E ainda tem um adicional, né, que eles citam bastante, que é plano de governo, que é importantíssimo e crucial para a Bolsa dos Estados Unidos começar a acelerar, que é o tax cuts também, né? Eles só renovaram no Congresso o tax cuts que já tinha, que o Trump foi do primeiro mandato do Trump, mas a intenção do governo é baixar a alíquota de imposto para as empresas, né? Ancorada com essa outra contrapartida que é a diminuição de gastos e receitas de tarifas. Então a gente não viu ainda o tax cut, que deve ser apresentado para o Congresso americano nas próximas semanas, meses, deve ser votado esse ano. E aqui você tem uma expansão de lucro das empresas, né? Porque elas vão estar pagando menos imposto. Então a gente está muito com a parte mais pesada, que é tarifas, anúncios mais pesados, e ainda não tem a parte boa, né? Essa parte boa deve vir também. É mais um motivo adicional importante que eu acho que todo mundo tem que estar olhando um pouquinho os Estados Unidos, porque tem boas oportunidades. 9h44, Buca, qual é o sinal então que pode te convencer de que o S&P chegou a um fundo? Não ter recessão. Acho que esse é o principal dado, e inflação. São dois dados aqui importantes. E aí é chegar a put do Fed, que vai impactar o mercado financeiro brasileiro e global. Quando o Fed falar, chegou a hora, estou confortável para começar a voltar a cortar os juros, se esse cenário acontecer, é um cenário que a gente tem que estar atento, que vai ser risk-on global de novo. Vai ser bom para emergentes, vai manter o dólar mais fraco, a nossa bolsa deve andar, demais países emergentes devem andar. Então esse cenário, a gente fala muito dos Estados Unidos porque os Estados Unidos impacta muito bolsas globais, principalmente bolsas emergentes. Então a gente tem que estar prestando atenção nesse cenário, porque aí a gente vai ter um rally significativo potencial não só dos Estados Unidos, mas também de países emergentes. Às 9h52, Buca, aí vem festival. Nós tivemos, vou até pegar aqui a minha cola, resultados para todos os gostos. A gente teve Anim 3, Move 3, Mills 3, City 3, Melk 3, Enev 3, Hbor 3, Pets 3 e Brave 3, como alguns dos papéis que divulgaram resultados na temporada brasileira. Desses aí, em quais você tá de olho, para além de Apvida? Aliás, parabéns, foi um show ontem, o Marcos entrou aqui ao vivo, falou o quanto que a força da comunidade, esse é um bom gancho, Léo, pra gente trazer o Master, até porque, vamos lá, que são várias caixas, né? O marketing passou pra mim, a demanda tá tão interessante, que eles estão pensando em estender até segunda-feira. Então ainda dá tempo de você, ou em tese ia acabar na quarta, na super quarta. A demanda é grande, eles falaram, não vamos fechar. Tem gente batendo na porta, deixa na quinta. E aí, ontem à noite falaram, Léo, estica pra sexta, ainda tá chegando muita gente aqui. Porque entre os benefícios tem a chave para acessar CDBs a até 140% do CDI. Os estoques acabaram, eles estão renovando de novo. Tudo isso aqui são informações que diariamente o marketing passa para nós. Então o QR Code tá na tela, tem link na descrição e eu vou anexar agora no chat do YouTube para você não ter erro. Buca, ontem o Marcos entrou aqui e deu um show falando o quanto que ele conseguiu tranquilizar a comunidade ao falar de Apvida. Começou caindo 10% e chegou a 5% de alta em alguns momentos. É isso aí, a gente falou dentro do Master lá. O balanço da Apvida, e essa é a beleza do TC, tá? Não se esconder quando a situação é ruim e comemorar quando a situação é boa. A gente está sempre presente na comunidade, a gente não tem como se enfiar num buraco e sumir, né? Ontem, às 8 horas da manhã, 8h50 da manhã, antes do mercado abrir, eu soltei um comentário, um áudio com relação ao balanço da Apvida e fiz vários comentários lá dentro do Master, porque eu não julgava, eu via muita gente muito receosa, né, com relação ao balanço,
Com relação aos não recorrentes, de fato foi sim um balanço poluído, mas é uma empresa que está em mínima histórica. Ela está muito próxima de mínima histórica. Faz sentido vender um ativo que é uma empresa dominante, a maior operadora de saúde do Brasil, disparado, né? Que o seu concorrente é o SUS, que tem um péssimo serviço, né? A Hapvida é a única que consegue ter um preço muito competitivo porque ela tem escala e que nitidamente virou a chave. Foi uma aquisição gigantesca da GNDI, da Notre Dame. Foi uma unificação de sistemas violentíssima, são muitos e muitos pacientes, sistemas, integrações. A empresa anunciou que virou a chave, limpou o balanço. O tema da judicialização é muito acompanhado pelo mercado, mas no meu entendimento, virou um tema de uma preocupação extremamente exagerada. O que eu falei no TC ontem. A Hapvida saiu de 4,50 para 2,26, que era a cotação de ontem antes de abrir. Foram 17 bilhões de destruição de valor de mercado por conta desse tema de judicialização. Pois bem, a empresa já anunciou que ela compensa a judicialização com um mero reajuste de 1,5%. A Hapvida fatura 7,3 bilhões de reais por trimestre. 1,5% dá 100 milhões de reais a mais de receita, que é exatamente o que está vindo de depósitos judiciais a mais. Olha como é um problema fácil de resolver. É justificativa para a empresa ter perdido 17 bilhões de valor de mercado. O senhor mercado é totalmente maníaco depressivo, né? Ele é assim que ele funciona, né? Todo mundo entra em pânico, aí você, o investidor sagaz, enxerga oportunidades e se posiciona. Significa que é um investimento sem risco? Não, ao contrário. Significa que, no meu entendimento, hoje existe uma grande assimetria. Foi isso que a gente falou no TC antes do papel abrir. O papel chegou a cair 12% e virou e fechou mais ou menos flat. Foi uma recuperação espetacular que há muito tempo eu não via. A gente tem agora 9h57. Em relação à chuva de balanços que eu organizei aqui, o Buca, para além de Hapvida, todos esses nomes que eu citei, tem alguma outra empresa que está no radar? Própria Cyrela, Pets, etc? Não, a Cyrela já tem tido um desempenho muito bom, né? Um papel que quem imaginava que fosse estar R$ 24, R$ 25 reais, é uma empresa AAA do setor de construção. A Pets me parece que não reportou mal, teve um same-store sales mais positivo que o do terceiro trimestre. Enfim, a gente está acompanhando a temporada de resultados e eu vou estar comentando lá dentro do Master para todos vocês. Excelente. Olha só, Buca, aqui é um bom gancho para a gente conversar. Temos ainda mais uns 5, 10 minutos contigo. Olha o Goolsbee falando. O Goolsbee foi aos microfones e comentou, entre outros pontos, as falas do próprio Jerome Powell com base na última decisão de juros. E chamou a atenção do mercado, você falou que o mercado é maníaco depressivo, o mercado comemorou no primeiro momento a classificação que o Powell fez da inflação transitória. Aí, horas depois, falou assim, não, a última vez que ele falou que a transição era... que a inflação era transitória, deu problema lá, foi a pandemia, e ele tá muito otimista. Tem esses polos. Agora, o Goolsbee, ele foi aos microfones e relativizou. Ele falou, tem que tomar cuidado ao classificar a inflação como transitória. Eu vou pegar mais detalhes aqui no painel Mover Pro, Buca, mas é importante o mercado ficar atento nisso, né? A percepção de um Fed mais otimista ou menos. São 11 diretores, né? São muitos diretores, a gente tem que acompanhar quem são os mais doves, os mais hawks e quem tá tiltando a opinião aí. É muito difícil, acho que aconteceu, Léo, o que eu tinha falado aqui na TC News na quarta de manhã. Eu acreditava que o Fed não fosse se antecipar com relação à queda do mercado e cravar qualquer queda na taxa de juros. Isso é exatamente o que aconteceu. É isso aí. Foram dois plots, né, esse ano, né, foi a atualização dos dot plots, previsão de 2 cortes, mas o Fed não falou que está com pressa, tá? E ele também, inclusive, rebaixou a previsão de crescimento e aumentou um pouquinho a previsão de crescimento de inflação também. Então, no balanço, eu achei que foi um tilt mais preocupado com crescimento, tá? Se vier qualquer dado um pouco mais fraco, o Fed vai começar a cravar essa queda de juros. E aí precisa também passar as tarifas para a gente entender qual é o impacto verdadeiro na inflação. Porque não é só tarifa, né? É do outro lado esses países que produzem. Por exemplo, o produtor chinês. Ele vai
ele vai ser mais agressivo em preço para compensar as tarifas e continuar acessando o mercado americano? É bem possível. E tem a desvalorização cambial desses países também afetados, que também torna os países novamente competitivos. Então são muitas variáveis para acompanhar, mas a gente vai ter um quadro mais apurado ali lá para maio desse impacto de tarifas nos Estados Unidos. Tava devendo, vou pagar então as falas do Gusby. Quando tem muita incerteza, é preciso esperar as coisas se resolverem. Empresas estão ansiosas à espera por tarifas. Em linha com o que o Buca vem falando aqui, ó. Há muito tempo, 2 de abril é a data, hein? E tá chegando. Entende o Gusby que as condições atuais podem ser um choque para a economia dependendo do tempo em que durarem. É de novo a tua tese. E a tua aposta é que vai ser pontual. Essa guerra tarifária já se acomoda. Até pelas falas do Scott Bessent. O Gusby insiste, mercados querem informações rápidas, mas não é a realidade neste momento. Me parecem falas bem lúcidas aqui do Gusby. Ainda há muita força na economia. Desemprego e inflação refletem progresso em direção ao duplo mandato. Inflação e mercado de trabalho. Fed precisa entender quanto tempo as tarifas vão durar. Aí, de novo, quanto maior o tempo de duração das tarifas, mais difícil será para o Fed ignorá-las. Perfeita fala também. Precisamos ter cuidado quando se diz transitório. Foi esse highlight que me chamou a atenção. Transitório será se as tarifas se aplicarem a bens intermediários e tiverem uma duração limitada. Acredito que a economia americana é resiliente. Quanto mais o Fed esperar, os cortes podem ser postergados. Desaceleração na economia seria o motivo para corte de juros. Compromisso do Fed é com a inflação de 2%. Falas de Gusby sendo colocadas. Me pareceram muito lúcidas as falas dele, Buca. Muito em linha com o que a gente tem falado aqui, discutido totalmente. aqui, né, Léo? Então acho que é isso, wait and see. Wait and Esperar, agora, sai as tarifas, analise os dados. Enquanto isso, a gente já vai ter mais um set de dados de indicadores econômicos, de inflação nos Estados Unidos. Repetindo, quando chegar a hora de se reiniciar esse ciclo de baixa nos juros dos Estados Unidos, pode ser potencialmente bem positivo para o Brasil. Por isso que a gente vai estar acompanhando na unha, tem que acompanhar os Estados Unidos. O S&P lá manda no mundo, né? Normalmente, o Brasil deve ter um descolamento para a eleição de 2026 do S&P. Eleição é um fator um reagente muito chave. Mas até lá a gente tem que estar prestando atenção bastante nesse S&P. 10,2. Buca, você protege parte da alocação lá do Cosmos em CDI? Como é que tá isso hoje, com CDI alto como a gente tem? Não, a gente naturalmente a gente roda o fundo com uma parte em renda fixa, e essa é uma parte inclusive maior do fundo, tá? E aí a gente fica aplicado em ativos, sim, principalmente atrelados ao CDI, às vezes pré-fixado, depende do momento e da situação, mas o book de renda fixa do Cosmos, ele é bem relevante. A gente gosta de andar com caixa aplicado, claro, caixa desaplicado, né? E para aproveitar momentos de volatilidade do mercado que sempre aparecem. 10 horas, 2 minutos, Buca, a gente vai se despedir de você. Temos 2 pontos, um é seu, o outro é meu. O seu ponto é, no que você estará de olho na semana que vem, já olhando para o horizonte próximo? Léo, continua acompanhando os balanços das empresas, né? Na semana que vem, na sexta-feira, tem o PCI nos Estados Unidos, que é o dado de inflação do Fed. Ele é mais fácil de prever por conta que já saiu o CPI e o PPI, mas houveram revisões para cima do PCI, porque o PCI tem alguns componentes que pegaram mais na inflação na divulgação do CPI e do PPI, apesar de terem vindo abaixo da expectativa. Então ele está muito próximo ali do 0,35, que poderia vir o núcleo em 0,4. Então atenção no PCI na semana que vem, é o dado disparado mais importante. Depois a gente vai ter que esperar o próximo CPI, que ali, esse se vier fraco, vai ser uma ótima notícia para o mercado. Valeu, galera! Aguenta aí. Você sabe que essa aqui é uma empresa séria, e existe o Supremo Tribunal do TC. Nós recebemos imagens enquanto você ainda aproveita o QR Code na tela, o link na descrição e no chat do YouTube. Tem 3 caminhos para você, e se você não encontrar conforto em nenhum deles, você escreve aqui no Zap 11 937 26 1318. O Buca sabe tanto quanto eu que esta é uma empresa séria, e o Supremo Tribunal do TC pede explicações imediatas para você em cima destas imagens aqui. Atenção, às 10h04, vamos ver o que aconteceu. Este é o momento, tá aí o Buca.
o Supremo Tribunal do Eu não TC bati nela. Eu pediu não bati câmera nela. lenta. Eles Eu não pediram, bati nela. chamaram o VAR. Eu não Olha lá, aceito agora, esse VAR. Olha a pancada. Eu não aceito. Depois vem a acusação é que você enforca. Enforcou, aí você se arrepende e faz um carinho. Já- Tô brava com você. Ih, rapaz. E já tem polícia aqui na porta do estúdio. Eu quero saber o que o Coutinho Olha, vai falar. eu sabia que tinha um complô e que vocês queriam me derrubar. Eu vou me defender até o final dessas acusações levianas. Valeu, galera. Buca, Valeu. tamo junto. Quero ver o Coutinho, hein? O Coutinho, o pai da criança. Buca, neste momento, está dando um abraço no Coutinho, pedindo desculpas pela agressão à filha. Ficou claro, não ficou, ô Léo? A regra é clara, não é clara a regra? Eu vou até voltar aqui, ó. Dá uma olhada aqui no momento de novo, ô Léo. Esse é o momento. O Buca, olha lá. Olha a pancada, bicho. Você sabe que o crânio de um bebê é muito delicado, né? O Coutinho ficou desesperado do outro lado lá. Veja o momento, ó. É. Você dá uma olhada aqui, ó. O Buca, neste momento, essa pancada aí, meu. E você no mercado? Já tomou quantas pancadas dessa? É ou não é? Trader e investidor. Às 10h05, o Coutinho tá recuperado, voltando aqui pra bancada. Daqui a pouquinho eu quero o sentimento dele depois de ver a sua filha duramente agredida nesta bancada aqui, ó. E a galera está se posicionando no chat. O Supremo Tribunal do TC vai dar punição, diz aqui o Marcelo. O Roberto, isto é dedicação. O Ricardo Moraes, foi intencional. Deixa a sua opinião. 10h05. Senhoras e senhores, estamos entrando na dinâmica do mercado à vista aqui no Brasil. E a Camila tá chamando Estados Unidos. É você, cá. Era só pra destacar o VIX, Léo, que tá subindo 5,61% agora a 20,90 pontos, Léo. Deu uma piorada também nos futuros dos Estados Unidos. Obrigado, cá. Pode completar a informação, então, com Russell 2000, com S&P, Nasdaq e também Dow Jones. Vai lá. Vamos lá, então. S&P 500 cai 1,06% agora aos 5.602 pontos. Dow Jones registra queda de 0,86% aos 41.594 pontos. E Nasdaq cai 1,29% aos 19.425 pontos no mercado futuro. O Russell 2000 perde 0,76% aos 2.044 pontos, Léo. Obrigado, Cá. Vamos compartilhar então a tela aqui para você perceber como é que estão as movimentações gerais das Sete Magníficas também. A Cá flagra o momento. Coincide com o quê, Cá? Coincide com as falas dos dirigentes do Fed, com as falas do Goolsbee. Falas muito lúcidas, amigos. Com o pé, ó, ali no chão. Vou pedir para Cá também dar uma apurada na questão geopolítica, Cá. Se houve alguma deterioração, alguma novidade em relação aos confrontos que estão acontecendo no mundo, desde Rússia e Ucrânia até mesmo Israel e Houthis. Isso também pode ajudar a explicar esse aumento de volatilidade. Mas independente disso, nossa, olha aí, o Williams do Fed também está falando. Vou passar para cá então, informação é sempre a prioridade. Mas independente disso, lembrem-se, hoje é vencimento de opções nos Estados Unidos. Vencimento triplo, no mínimo. A bruxa solta, voando por lá e com volatilidade mais contratada. Você ri, né? Você ri, né? Você ri e você fuma também, porque olha a risada, já vai, ri aí! Fiboninha, sem cigarro nessa boca jamais, hein? Porque senão sua risada vai ficar assim. Aliás, como é que é a risada do Fiboninha, hein? Fica aí pra gente pensar. Camila Nascimento, John Williams do Fed está falando, os destaques você traz. Vamos lá, o diretor da autarquia disse que espera que o crescimento desacelere em parte devido à menor imigração e que a atual política monetária modestamente restritiva é totalmente apropriada. Williams afirmou que a atual política de juros é condizente com um mercado de trabalho sólido e inflação acima da meta. Ele também disse que há muita incerteza na economia e na política neste momento. De acordo com ele, muitos cenários econômicos diferentes são possíveis agora e o processo de desinflação seguiu um caminho acidentado. Na visão do Williams, é difícil saber como a economia vai se comportar. Ele afirmou que não há sinais de que as expectativas de inflação estejam se descontrolando, disse que foi um passo natural para o Banco Central dos Estados Unidos diminuir o ritmo de redução do seu balanço e que os dados mostram que o público acredita que o aumento da inflação no curto prazo vai se dissipar. Williams também falou que o mercado de trabalho começou o ano mais equilibrado, que a economia começou com firmeza e que os dados econômicos têm enviado sinais mistos, Léo.
Ok, há muita incerteza na economia e na política neste momento. O grande highlight das falas de John Williams, um dos dirigentes do Fed, colocando na mesa a questão da incerteza, a questão da política instável no momento em que falamos. Coincidem com estas falas o estresse do VIX, que puxa 6%. Yields de 2 e 10 anos fecha um pouquinho mais os pedidos de prêmio, 3 pontos base e meio. Se os rendimentos estão caindo... O valor de face, o preço dos títulos está subindo. Ou seja, está havendo uma demanda maior pelos títulos na busca por proteção. Isso fecha o rendimento. São falas que vão contratando proteção. Que mais? Ó, DXY, praticamente em 104 pontos. Hein? Daqui a pouquinho a gente pode narrar o 104. Tesla vai cair no 0,8, Amazon 1,20, Meta 0,9, Google 1, Nvidia 1,5, Apple 1,5, Microsoft 1. E aí nós temos, em relação aos futuros americanos, uma média aí de 0,80, 0,85% de baixa, como a Camila narrou para nós. Temos 10 horas com 10 minutos. Vamos lá, Coutinho, de volta aqui à nossa bancada. O chat está dividido. Está dizendo que ou a Fiboninha se jogou e não foi nada, ou de fato ela foi agredida. Eu vou recolocar a imagem, porque como pai você tem que ter o direito de se posicionar. Tá bom? Só lembra que o acidente aconteceu com o Buca, viu? Então vamos ver se você vai ser justo no seu julgamento aqui com base nas imagens. Bora! Você no primeiro momento achou o quê? Foi sem querer, foi de propósito, ela se jogou, de fato rolou agressão? Não, eu acho que foi um acidente, tá tudo sob controle. Acidentes acontecem, não precisa esquentar a cabeça, levantar, estressar. Entendi. O Buca simplesmente pegou e acidentalmente, tranquilo. Queria ver se eu desse uma cotovelada na Fiboninha, se o senhor ia reagir assim. Tranquilo. Não gostei. Tá vendo? Olha aí, tá vendo? Teu pai não tá bancando você, Fiboninha. Vamos pras imagens pra gente colocar um fim nessa história. Lucas Wood, dê a sua opinião também. Dá uma olhada no retorno aqui, meu garoto. Olha lá, ó. Este é o momento, tá aí o Buca. Eu preciso compartilhar, né? Porque fica mais fácil, né? Senão o Lucas Wood não vai ver aqui no retorno, nem o telespectador em casa. Então, por favor, dê a sua opinião, quero o chat se movimentando para isso. Gabriel Junqueira, você também já tá na ponta da conexão. Temos 25 resultados para comentar, mas tem essa imagem pra gente colocar antes. Então, ó, atenção, nós queremos polêmica aqui nesse programa. Lucas Wood, vai lá. Leozinho, rola encher só com a tela que eu tô compartilhando pra gente ter toda a visão plena? Porque agora é pra ser um negócio total. Então, atenção, vamos ver a agressão. Este é o VAR, ó. Aqui, ó. Pronto. Este é o começo do racional. Você vê o gesto com a mão direita. Neste momento, ó lá, no crânio! No crânio! A perna direita sobe, vai praticamente em direção ao teto. Agora vem o momento, ó. Ele pega pela barriga, aperta. Aí, ó, tomba, ó lá, ó. Pá! E enforca. Esta é a acusação do Supremo Tribunal do TC. Aí vem o carinho. Aí vem a compensação. Deixa eu atenuar, deixa eu amenizar, suavizar. Aí vem o olhar paterno. Olha o olhar paterno. E pronto, tá encerrado o caso e a situação. Você é o pai da Fiboninha, cabe a você judicializar ou não. Qual que é o seu entendimento? Meu entendimento aqui foi um acidente. O Buca é um excelente tio. Eu não imagino e eu não acredito que ele jamais faria uma coisa como essa de forma proposital. Tá aprendendo, né, cara? Fiboninha nem chorou na hora. Não é verdade. Depois que ela foi dar uma chorada, é forte a Fiboninha. Não, a Fiboninha, mas isso foi tudo um acidente. Escrevam aí. O dia que eu der uma cotovelada sem querer na Fiboninha, quero ver se vai ser o mesmo tratamento. Lucas Wood, você daria cartão amarelo? Você mandaria seguir o jogo? Chamou o VAR e sem falta. Contato de jogo. Boa, Lucas Wood. Olha aí, ó, vamos ver a opinião do chat. A voz do povo é a voz de Deus. Tem o Gabriel Junqueira também, ó. O Matheus Toledo esperou o contato. A Fiboninha esperou, se posiciona como quem diz, ó, aqui, ó, vem contato, veio o contato. Ou seja, pediu a falta. O árbitro olhou, mandou seguir. Quem mais estava aqui, ó? O Luciano Borges. O agressor disfarça, mas deve ser punido no rigor da lei. Praça tem um comentário aqui dúbio. O Danilo Maia, não vi com nitidez, mas com certeza tem envolvimento do Bolsonaro. Os caras já politizam. 10h13, vamos lá, Gabriel Junqueira, você, meu amigo, bem-vindo e bom dia. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Cami, bom dia, pessoal, e bom dia, Fiboninha também, né? Depois desse movimento aí que tá acontecendo, sabe, Léo, na minha época a gente deixava rolar, cara. Tinha que se virar, foi agredido, agride de volta, tem que se virar, né? É a lei da selva, né? Tomou a porrada, é verdade. A Fiboninha, além de tudo, é civilizada. Isso é fruto da boa educação que recebe do pai. Meu caro Gabriel, eu te cumprimento no momento em que nós temos o Ibovespa
em 0 a 0, 131.960 pontos. A curva de juros está pedindo mais 10 pontos base e o dólar está avançando 0,8%. São R$ 5,733. Nós vamos falar em instantes. Vou até compartilhar aqui, ó, para prender a atenção da galera. Olha só os destaques de hoje, na tela para vocês. Ânima reverte prejuízo e tem lucro líquido ajustado de quase 9 milhões no quarto tri de 24. Movida, destaques para um melhor desempenho em janeiro e fevereiro de 25, com lucro líquido em 100% de avanço na base anualizada. Que mais que dá para colocar aqui, ó? Mills, registrando lucro líquido de 75 milhões de reais no quarto trimestre de 24. Olha essa aqui para Cyrela, o destaque de Cyrela. Cyrela dobra lucro em um ano e XP classifica resultado como impressionante. Tem aqui também Pets. Na tela pra galera, ó. Pets tem prejuízo de 43 milhões no quarto tri de 24, reverte lucro visto um ano antes. Eneva fecha quarto tri de 24 com prejuízo de 962 milhões. E Brava Energia, ó, tem prejuízo de 1 bilhão de reais no quarto trimestre. Olha só quantos destaques a gente separou para aprofundar ao longo da edição de hoje. Então, Gabriel, vamos primeiro para aquele teu olhar de pano de fundo e aí a gente vai esmiuçando cada um desses highlights. Diga aí. Muito bom, Léo. Eu acho que assim, primeiro olhar um pouco o mercado, né? O mercado está mais lateralizado depois do movimento de ontem, né? Ontem a gente teve uma correção um pouco mais significativa no índice, mas nada que cause algum tipo de alarme aqui. O mercado subiu muito desde a semana passada para cá e é normal que a gente tenha ali uma lateralização até para ele continuar subindo, né? Para ele ter impulso para subir. O que chamou muito a minha atenção, né, nesse movimento de abertura da curva de juros, quando eu olhei para os títulos de NTNBs pós-fixadas, né? As NTNBs que são IPCA+, né? Então, o que eu achei desses títulos? Eu acho que você percebe que quando você abre a taxa de juros, a abertura no juro real não tem acontecido mais tanto. Então, quando a gente olha para a NTNB longa, ela parece já ter encontrado nesse 7,5% um teto do juro real. Isso é muito interessante e muito significativo para o mercado. A gente está vendo uma abertura muito forte na inflação implícita, né, na expectativa de inflação daqui para frente, porém os juros reais têm se mantido nesse 7,5%, o que parece ser um teto para os títulos indexados à inflação de longa duration. Isso é um movimento interessante para a gente ficar atento, porque esses títulos, quando voltarem a fechar, Léozinho, isso vai ser uma correria danada, viu? Porque vale a gente dizer que a taxa ela é inversamente proporcional ao PU. Exato. Então, se a taxa cai, o PU sobe. E a renda, ela pode ser fixa, mas o preço não. Então, se você aumenta o preço, você tem um ganho na tua carteira para quem está posicionado nesses títulos de duration maior, né? Bom, falando dos resultados, Léo, me chamou um pouco a atenção esse resultado de Ânima. Acho que até o mercado está reagindo bastante negativamente aí, né? Então, a gente está vendo o Ânima cair aqui, pelo que eu estou vendo na minha tela, 3,57%. Exato. Foi um resultado que, em linhas gerais, assim, melhores que o esperado. Então, a gente teve uma expansão de margem EBITDA de 280 bips, né? Então, atingindo aí 25% da margem EBITDA. Você vê também que o lucro líquido foi de 9 milhões contra, né, um prejuízo de 45 do que havia acontecido no ano anterior. Porém, esse aumento da alavancagem, né? Então, a gente viu uma alavancagem que subiu de 2,7 para 2,8, chegando numa dívida líquida de 3 bi, está deixando o mercado um pouco receoso, né? Isso acontece, e aí vale a gente dizer também que existe uma certa sazonalidade nas empresas de educação, né, na geração de caixa delas. Isso acontece porque no final do ano ali você não tem aquela questão de matrículas, as rematrículas e tudo mais. Vamos olhar para esse primeiro trimestre, que aí, olhando para o primeiro trimestre, que tem a sazonalidade mais positiva da questão das rematrículas, você consegue ver essa questão da geração de caixa e da alavancagem para o ano de 2025. Porém, é um sinal de alerta e aí o mercado reage de forma mais negativa, Léo. 10,18. Obrigado, Gabriel. Anime 3, Coutinho, é o gráfico para a gente examinar diante desse gancho do resultado. O mercado vai punindo os papéis hoje e você traz a sua visão gráfica, Coutinho. Vamos lá, Léo. O ativo lateralizado em região de compra sem figura gráfica de compra. O ativo restrito 1,48, 2,41. Quando cai, cai menos. Quando sobe, sobe menos. Vai afunilando, figura de convergência, converge na parte superior do gráfico, o que denota baixa. Quem está comprado fique atento. Da forma que está, como não tenho figura
vamos pro harmônico. O harmônico é baixista. O objetivo desse cara é R$1,65. Amigos, eu pensei em não dividir, mas os bastidores aqui, vocês são amigos nossos, né, de todos os dias. Não deu pra Fiboninha, né? Ela foi pra enfermaria. Ela tá na enfermaria. Você tá ofegante. Você foi levar lá. Eu fui levar ela correndo aqui, ela se sentiu mal, eu saí correndo aqui. Eu vi você. Eu não queria trazer pro ar, mas eu acho justo com a nossa audiência. Então a Fiboninha sentiu. Num primeiro momento eu achei que ela reagiu bem. Tem muito disso, né? Às vezes pancada na cabeça, cara. Não pode dormir, tem um monte de cuidado. E às vezes não é na hora que você sente. É exatamente o efeito. Vamos torcer aqui pra tudo dar certo com a Fiboninha. Nós temos 10 horas com 20 minutos. Você tá rindo por quê, Coutinho? Não, eu fico agradecido pela preocupação. Se você que é o pai tá rindo, você quer que eu, como tio, fique como? Eu fico agradecido pela preocupação. Não, porque quando eu fico nervoso, eu gaguejo e rio. Entendi. Então, agora assim, sim. É um mix de emoções, Tá bom, entendeu? Tá Guto Cerávulo, Central TC Investimentos. Na sequência tem bateria de resultados pra gente trazer. Aliás, vamos até inverter, ó. Depois de Ânima, o Gabriel, agora você fica à vontade pra pensar o resultado que você quer. Porque nós temos Movida, nós temos Mills, nós temos Cirela, nós temos Pets, nós temos Eneva e nós temos Brava Energia. Se você der o aprofundamento que você deu pra Ânima, pra esses papéis, vai faltar cronômetro. Mas se você fizer um panorama, dá pra gente passar por cada um deles. Vamos pegar a ordem aqui, parceiro. Começando por Movida. Manchete na tela do relatório da XP. Destaques para o melhor desempenho em janeiro e fevereiro de 25, com lucro líquido superior em 100% na base anual. Que é que só você viu de Move3, hein, Gabriel? Bom, Léo, vamos lá. Movida teve um resultado muito bom, registrou um crescimento de 30% na receita líquida, atingindo 3,3 bi, com EBITDA de R$1 bilhão, 1,2 bilhão para ser mais correto, 40% de aumento no ano contra ano. E o lucro líquido ajustado ficou em 73 milhões. A empresa adicionou 21 mil carros à sua frota, o que elevou um capex ali de 2,5 bilhões e pressionou um pouco a dívida líquida, que voltou para o patamar de 4,4 vezes EBITDA, né? Então, é importante mostrar, Léo, que aqui é legal a gente falar dessas empresas de locação que, primeiro, elas parecem ter encontrado um fundo na parte dos seminovos. Isso acontece porque você sabe que o business de locação ele tem duas grandes vertentes, né? A própria locação de carros, que pode ser feito ali para pessoa física, locação de frotas para empresas, enfim, tudo isso. E o business de vendas de seminovos, né? Que talvez seja ali o grande pulo do gato dessas empresas. Seja Movida e Localiza, as duas operam muito sobre isso. A questão dos seminovos, ela é uma questão que acabou entrando ali em declínio por conta do preço desses carros que foi cada vez mais decaindo. E aí parece que a gente encontrou um fundo, né, no preço dos carros seminovos e essas empresas podem voltar a performar de uma forma melhor nessa venda de carros que já foram usados, né? Então isso tudo traz um resultado mais positivo. Quando a gente olha aqui para o pregão, né, Movida está subindo 1,59, legal, acho que está indo bem, ainda mais um dia hoje que está um pouco mais azedo. Teve também o resultado da Automob, né? A Automob, para quem não lembra, né, a Automob ela é o que se tornou a empresa que dá cisão da Vamos, né? Então todas as concessionárias AutoStar, as concessionárias que você tinha ali do grupo Simpar, né, se tornaram Automob. A Mob3 teve o primeiro resultado depois da cisão com a Vamos, teve uma receita aí que não cresceu tanto, foi uma situação um pouco mais difícil, né, e apresentou um prejuízo de 7 milhões de reais, o que faz com que o papel Mob3 esteja caindo 3,3%, o que traz para o grupo Simpar, Léo, um resultado negativo de 2,66% no dia de hoje, né? O dólar acabou de renovar máxima intradiária. Vamos lá, no pique, Coutinho. Bora lá, doleta do seu lado direito, R$5,737, vai subindo, é aquilo que eu falei, né? Já fez o abaulamento do Leozinho, agora sobe, 738 agora, objetivo 762. Amigos, de um modo geral, curva de juros pedindo 13 pontos base a mais nos prêmios, dólar então em R$5,74 praticamente, e o Ibov resiste, sobe 0,07%, briga contra o Indifut, ou com o Indifut está caindo 0,17%. Em relação às blue chips, há uma divisão clara. No verde, Ambev, Banco do Brasil, Bradesco, Petrobras, VEG e Itaú. No vermelho, B3, CSN, Eletrobras, Embraer, Gerdau, Magalu, Suzanos e Minas e Vale. Em variação percentual, o que se destaca? Magalu cai 1,25%, Eletrobras cai 1,20%, renova a mínima nos 41,70%.
na ponta positiva, Petrobras vai subindo 0,85% em média, Bradesco vem logo na sequência. Se a gente considerar a commodity do petróleo, para pensar um pouquinho do movimento em Petrobras, não é nele petróleo, que mora a resposta. O petróleo está caindo 0,35% em média. 10h24, vamos lá, seguimos. Leilão, Camila Nascimento. Ipera foi para leilão com uma queda de 1,73%. Aos R$19,27, Léo. Ipera, tem gráfico aí, Coutinho? Tá na tela, querido. Olha só, a Cami tá correta, o ativo tá em leilão. O ativo basicamente lateralizado até num cunhozinho ascendente, só que de qualquer forma, da forma que tá agora, volta para dentro do canal, 1761-1904. 10h25, Gabriel, no pique dá para falar de Mills, que registrou lucro líquido de 75 milhões no quarto trimestre de 2024. Bom, o Mills veio com um resultado bom, Léo, acho que entregou uma receita que cresceu 18% no ano contra ano, um EBITDA de 10%, o ROIC recuou um pouquinho dos 22% para 20%, mas mantém um patamar interessante, né? Qualquer empresa que entrega um ROIC, né, um retorno sobre o capital investido de 20%, não é ruim. A alavancagem aumentou um pouquinho para 1,4 vezes e o fluxo de caixa um pouco negativo em 65 milhões de reais, o que reflete aí a aquisição das empilhadeiras que elas fizeram e também os maiores investimentos no trimestre. Gostei do resultado, gosto da empresa e acho que vale a pena aí dar uma olhada nesse case. Senhoras e senhores, a abertura do mercado americano está chegando muito em breve. O VIX vai chegando a um outro patamar. A gente, depois desse destaque rápido do Gabriel, já olha para a tabela da volatilidade. A gente está pegando nos últimos 15 minutos uma mudança de temperatura no mercado americano que coincide com as declarações dos dirigentes do Federal Reserve. Nós trouxemos aqui. São falas bastante lúcidas, de pé no chão e de entendimento de que a instabilidade política e econômica é um cenário vigente no instante em que falamos nos Estados Unidos. Coincidem com estas falas exatamente o quadro e as linhas que nós estamos mostrando para vocês. O VIX está subindo 7%, 21,14 pontos. Yields de 2 e 10 anos seguem fechando em média 3 pontos base e meio. Olha o DXY, eu voltei para cá assim que eu vi DXY bater os 104 pontos. Coincide com a volta do DXY ao 104, o dólar aqui no Brasil subindo para faixa do praticamente R$ 5,74. E o Beida tá só sorrindo, porque o Beida entrou comprado nesse dólar na faixa dos R$ 5,68, R$ 5,67, algo nessa região. Tá surfando o Beida, deixou aqui no Morning Call o posicionamento dele. Gabriel, impossível eu não te dar o gancho para você falar de macroeconomia com o atuado e o ingrediente do dia, não é? Era um dia de agenda fraca, como continua sendo, mas um dia com muito assunto para ser repercutido. Essas declarações dos dirigentes do Fed contratam o VIX a quase 7%. Quando se soma ao vencimento triplo de opções lá nos Estados Unidos, aí você tem o terreno perfeito para a volatilidade encorpar e a realização está acontecendo nas bolsas americanas, pelo menos a julgar pelo pré-mercado, hein, Gabriel? Pois é, Léo, e aí ele traz um pouco pra gente também essa situação, né? E isso que é interessante pra gente voltar a conversar um pouco sobre a teoria do dólar smile, né? Então, o que essa teoria diz, né? Ela diz que mercados emergentes se beneficiam quando o cenário nos Estados Unidos não é nem muito ruim e nem muito bom, quando ele é um cenário morno. E num dia como hoje, né, que a gente teve toda a decisão do Fed ali na quarta-feira, de você manter os juros, de você ter uma postura mais cautelosa, você aguardar, quando a gente viu a dispersão, né, das previsões, você sabe que não há um consenso mais ou menos onde que vai estar essa taxa longa, né? Você vê gente achando que pode cair mais, gente achando até que pode subir. Então tudo isso contrata, né, um cenário cada vez mais pessimista para os Estados Unidos, um cenário em que o investidor estrangeiro fica mais avesso ao risco e ele ficando mais avesso ao risco, ele vai buscar proteção naquilo que é o ativo mais seguro do mundo e seria a renda fixa nos Estados Unidos, Léo. 10h06. O Ibovespa aqui até vai se segurando. O Ibov tá no 0-0. É resiliente o Ibovespa. O que me parece notícia, né? Num dia em que a curva tá pedindo o máximo de prêmio possível no dia. Máximo intradiário em vários vértices. Nós temos 14 pontos base a mais. O dólar tá subindo quase 0,90. Fazia tempo que a gente não via essa estilingada altista no dólar. E o Ibov no 0-0, poxa, isso demonstra alguma resiliência do Ibovespa, inegavelmente, né? Não dá tempo de chamar o Guto agora, a gente vai para a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, na sequência assim a gente visita lá
a Central TC Investimentos. E amigos, o que a gente vai narrar para vocês é uma chave para você compreender o dia. Porque diante dessa volatilidade maior nos Estados Unidos e esse chacoalhar das cotações que a gente está vendo por lá, é engraçado notar isso, né? A gente não vai flagrar, em princípio, nenhuma grande queda de saída na abertura. Falta menos de um minuto para isso. Eu tô vendo a variação ainda no pré-mercado americano e, em média, as 7 magníficas estão caindo o quê? 1%. Daqui a pouquinho, na abertura, a gente vai ver a confirmação disso. Essa coluna aqui mais à direita vai escapar e tudo vai ficar concentrado aqui. Porém, o que a tabela da volatilidade contrata é uma abertura pesada, por um DXY de volta ao 104, por um VIX acima dos 21 pontos de novo, com estresse de 7%, e com os yields fechando numa clara busca por proteção, que implica alta no preço do título da dívida e uma queda no rendimento, são sempre opostos complementares. Olha aí, o hino americano tocou, partiu então, ó. Veja, não é uma queda de 3, 4, Tesla não tá caindo 5, como a gente chegou a narrar em alguns dias. A gente vê Tesla caindo 0,4, Amazon 0,88, Meta 0,50, Google mais salgada a queda, 1,12 de baixa, Nvidia 1,16. Apple tá caindo 0,7, Microsoft 0,85. É assim que nós estamos. Tesla, inclusive, até vira, demonstra resiliência na manchete de hoje. Até trazer aqui a informação. Quer ver, ó? A informação de Tesla que eu tinha separado, trouxe mais cedo aqui do boletim. É a seguinte, teve até um cheiro ruim em relação à Tesla lá nos Estados Unidos, no seguinte aspecto: um discurso do secretário de comércio americano Howard Lutnick na TV, estimulando os investidores a comprar ações da Tesla ainda na noite de ontem, tem repercutido como um conflito de interesse público e privado sem precedentes. No canal Fox News, Lutnick disse que Elon Musk era a melhor pessoa em quem apostar, que ele já conheceu. Isso pode estar fazendo preço, Léo? Pode, mas também tem polêmica em cima, tá? Porque tem gente querendo judicializar, entendendo que essa fala não poderia ter ocorrido. Ela ocorre e só Tesla está no positivo. Mas a gente já vê, ó, um atenuante na queda. Será que é oportunidade, ó? Tá diminuindo a queda. Meta também virou, hein? Meta virando, ó, 0,14% de avanços. E os futuros americanos vão diminuindo as perdas. Camila Nascimento traz pra gente o quadro atualizado, pois não, cara? Vamos lá, o S&P 500 cai 0,82% aos 5.616 pontos. Dow Jones registra queda de 0,45% aos 41.763 pontos. E Nasdaq recua 0,89% aos 16.534 pontos. Russell 2000 está em queda firme de 1,20% aos 2.043 pontos. Léo. 10 horas 32 minutos. Vamos fazer o seguinte... Conferir o impacto do mercado à vista americano no mercado à vista brasileiro? O Ibov mantém o 0 a 0. O dólar arrefece um pouco. Sai de 0,88 para 0,76 de avanço. Curva de juros continua pedindo 11 pontos base a mais nos prêmios. Temos o destaque do Guto Cerávulo e depois mais balanços e repercussão com o Coutinho e o Gabriel Junqueira. E claro que a gente está atento para o paradeiro da Fiboninha. Alô, Guto, bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia. Vamos lá, pessoal. Quero chamar a atenção aqui de Bradesco, né? Eu falei muito de Bradesco, ó. Região de suporte, compra especulativa, compra com seguro. E agora, o que a gente está esperando? Olha lá, ó. Querendo romper região de 12,50. Se romper, faz esse movimento para encontrar resistência. Quem está comprado aqui e comprou aqui embaixo, está bem comprado, né? Está ganhando uma certa graninha, mas precisa romper os 12,50. Eu quero me antecipar. Tá? Eu quero me antecipar a esse movimento e aí a gente vai fazer a compra com seguro. Tentei encaixar um collar, não consegui, melhor um risco, né? Retorno, comprar uma put simples. Tá? Então a gente vai comprar o seguro. Então vamos comprar a ação agora 12,39. Tá? Compra o seguro. Eu estou falando da BBDC Pato 125. Tá? No meio do spread aqui é 0,37, perda máxima de 2%. Né? O strike do qual você vai exercer o seu direito de venda é 12,52. Seu custo está em 12,79, ou seja, a partir de 12,79 você tem ganho ilimitado e se der errado, né, voltar a cair, perder suporte, não tem problema, você exerce seu direito a 12,52, perda máxima de 2%. Temos 19 dias úteis para o vencimento em 17/4, no qual vence, né, esse derivativo que você comprou.
Eu acho que é uma excelente operação, né? Para quem quiser entrar no meio do caminho, entra tranquilaço, porque é faca na caveira e dinheiro na carteira. Vamos ao pensamento do dia. Vamos lá. Meu irmão, o carioca é mais esperto e tá ligado que não manja de tudo, sacou? Que isso, Guto? Ô, Guto, é sexta, eu sei, mas menos Guto. De outro jeito, vai. Vamos lá. A verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância. 10h34, pensamento do dia posto, a gente segue mergulhando na dinâmica do mercado à vista. Olha o Ibovespa, segura o Ibovespa, o Ibob tá quebrando uma expectativa do dia, hein? Esperava-se uma bolsa mais cansada, máxima intradiária para o Ibov, 132.270 pontos. O dólar está coerente com a expectativa, a curva de juros também, em cima com o que o Morning Call construiu. A bolsa é que está driblando o raciocínio agora, hein? Para mais de 2.000 simultâneos, a culpa foi minha. Eu praticamente não pedi like. E nós estamos muito abaixo, mas muito abaixo da nossa média. A gente tá só com 1.000 likes. Não, essa altura aqui já costuma ter uns 1.200. Eu peço desculpas por não ter convocado vocês antes, mas preciso do apoio de todos nessa altura. Deixa o seu like aí do outro lado, capricha pra gente entregar esse conteúdo pra cada vez mais pessoas. Vamos pros 1.100, pros 1.200 e a nossa meta dos 1.300 continua de pé. 10h35, vamos lá. Olha que virada interessante essa. O Ibov estava levemente no negativo, partiu para o positivo. A Camila pode narrar. Lá na fotografia americana, a gente está vendo melhoria ou continua vendo realização, Cá? Realização, Léo. O S&P 500 ampliou as perdas, cai agora 1,02% aos 5.605 pontos. Dow Jones cai 1,02% aos 41.525 pontos. E Nasdaq cai 1,16% aos 17.480 pontos. O Russell 2000 cai 1,31% aos 2.042 pontos, Léo. Enigmática essa fotografia? Sugere o quê, hein? Lá não melhorou. Lá piorou. É rotação que continua? Vamos primeiro pro gráfico e depois pro fundamento nesse leilão. Caso. Opa, leilão. Pois não, Cá. A Mob foi para leilão, a Automob, aliás, foi para leilão com uma queda de 10% na mínima do dia, aos 27 centavos, Léo. Anotado, obrigado, Cá. Vamos lá, no gráfico do índice, tá estranha essa fotografia do Ibovespa ou não? Diga aí, Coutinho. Vamos lá. O Ibov do seu lado, eu vou tirar o dólar rapidamente. Ibov do seu lado direito, o Ibov lateraliza. Agora, não quero uma resistência a 1,31 no 760, tá se transformando num suporte, sobe, lateraliza, sobe. O Ibov, ainda que a figura seja muito incipiente, né? Se vê os candles muito pequenos, face a um upside do tamanho que teve. De qualquer forma, lateralizado, o Ibov azeda abaixo desses 131,764. 10h37. Gabriel Junqueira, a Bolsa Brasileira é uma guerreira? Pois é, Léo, para você ver, né? A gente achando que ia ter um pouco de rotação ali para aversão ao risco e você não tá vendo isso não. A nossa bolsa tá subindo. Eu queria chamar a atenção aqui para Petrobras, tá com um volume muito interessante. O ativo tá subindo quase 1% hoje, né? A Petro. E também ontem teve um lote aí muito grande que passaram ali em Petro 3, né? Não na 4, na 3, na ordinária. E isso chamou um pouco a atenção na questão do volume, né? Então ficar um pouco atento aí a Petrobras, que a gente pode ver alguma coisa nela mais pra frente. Ó, máxima do dia pra Petro aqui, ó. Máxima pro papel de Petro, que coincide com a máxima da Bolsa. O Ibov renova a máxima no 132.200 e, deixa eu narrar direitinho aqui, 77 pontos. Qualquer coincidência não é mera coincidência. Máxima de Petro pesa bastante sobre o índice. Cá, vamos destrinchar, vamos abrir esse índice Bovespa e entender quais os papéis que estão mais entregando pontos e quais são os que mais estão tirando. E aí a gente acelera com os balanços e também com a análise gráfica do Coutinho. Vai lá, Cá.
Vamos lá, a Eletrobras é o papel que mais tira pontos do Ibovespa, cai 0,71% aos R$ 41,90. Tira do índice 38 pontos. Em seguida vem Eneva, que está tirando 34 pontos, com queda de 2,44%, cotando R$ 12,37. Sabesp retira do índice 28 pontos, está recuando 0,67% aos R$ 101,25. Na ponta oposta, o papel que mais dá ponto é Petrobras. Petri 4 avança 0,86%, R$ 36,56. Está dando para o índice 88 pontos. Petri 3 vem na sequência com alta de 0,73%. Léo. Obrigado, Cá. No gráfico de Petri 4, Coutinho, qual o destaque? Bora, Petrobras a priori tudo sob controle, recordar é viver. Falei que Petrobras tinha este envelopezinho de alta, upside 3685 para posterior venda. Atento, tô chegando lá. Ok, 10h39, Cyrela dobra lucro em um ano e XP classifica o resultado como impressionante. Impressionante mesmo, Gabriel? Olha, Léo, eu gosto muito de Cyrela, eu acho Cyrela um dos melhores papéis do setor imobiliário, não só pela própria construção da empresa, né, da imobiliária, como também a capacidade que ela tem de estar em outras empresas, né? Então, muito parte desse resultado vem de uma Cury que está performando muito bem, vem de uma Plano & Plano que está performando muito bem, vem das iniciativas que a empresa tem no mercado de fundos imobiliários também. Então, a gente está falando de um lucro que subiu quase 100% no ano contra ano, um ROI de 23%. Você estava falando aqui que a empresa está mantendo uma baixa alavancagem, só tem 8% da dívida líquida sobre o patrimônio. Realmente algo impressionante de tirar o chapéu para essa empresa, Léo. Ciri 3 no gráfico, Coutinho. Lateralizado com upside, rompe 2285, seu objetivo 24782595, desacelera no dia de hoje e ontem. Enquanto tiver lateralizado, tudo sob controle e ativo de manutenção, melhora acima de 2478. Pets tem prejuízo de R$ 43 milhões no quarto tri do ano passado, reverteu lucro em comparação com a base anual. A empresa teve um prejuízo de R$ 27 milhões em 24, revertendo um lucro que havia sido de 35,9 milhões em 23. E aí, Gabriel? Bom, Léo, toda vez que a gente fala de varejo, a gente vai falar de vendas das mesmas lojas, né? Então, as vendas nas mesmas lojas, né, o Same Store Sales da Pet subiu para 5,1%. Isso ainda é um pouco abaixo do que a gente vê em outros players de varejo, mas melhor do que ela vinha entregando, né? Então, ela estava entregando 3,4%. Ela reportou algumas tendências operacionais melhores, com equilíbrio entre os canais de venda e uma esperada expansão de margens. Então, isso foi muito positivo para a empresa. Gostei do resultado. Saíram algumas notícias que aconteceram ali muito ruins em relação ao CAD, né? Então a disputa entre a Pets Cobase com a Pet Love no CAD, então a gente fica um pouco atento que isso pode atrapalhar um pouco a tese nessa empresa, Léo. Vamos lá, Coutinho, com o gráfico de Pets 3. Lateralizada entre 13,91 e 4,75. 4,75 foi aquela resistência que o Gui comentou pela manhã. Forma um novo canal. Torna baixista, cota 4,35. Faz uma harmônica 3,91. 10h42, Eneva fecha o quarto trimestre de 24 com prejuízo de R$ 962,6 milhões. Por outro lado, a receita operacional líquida da empresa aumentou 79% no quarto tri, Gabriel. Pois é, a Eneva teve um EBITDA consolidado bem abaixo do esperado, Léo. Isso foi afetado pelos resultados ruins nas áreas de renovável e trading, né? Além de efeitos pontuais em carvão e o gás natural, né? O GNL. O EBITDA totalizou aí 873 milhões, o destaque foi para a resiliência das térmicas e do gás e a compensação rápida na paralisação em Sergipe, né? Vale lembrar que eles fazem sempre uma paralisação ali para manutenção das usinas e teve uma compensação bem rápida nesse caso. Porém, foi um trimestre que se encerra com um prejuízo líquido de 962 milhões de reais decorrentes de itens que são não recorrentes e também da variação cambial em alguns contratos. Olha, Léo, não foi um resultado muito bonito não, viu? Vamos ver se o gráfico também não tá tão bonito assim. E aí, Coutinho, Neve 3. Não, o gráfico até que tá bem, Léo. Olha só, o ativo sobe, seu suporte histórico 10,69, o ativo já cota 12,35. Sobe, lateraliza, sobe. A queda no dia de hoje, inclusive, chama uma compra. Essa compra praticamente a mercado, para quem gosta da tese. O objetivo de Eneve é 1,400. Brava Energia tem prejuízo de R$ 1 bilhão no quarto trimestre. A receita líquida da companhia somou quase 2 bi, 1,95, queda de 14,3% na comparação com o ano antes.
O highlight da matéria, o headline dela, como a gente costuma chamar, não é nada bonito, Gabriel. E os resultados também não foram, né? Apesar do mercado estar reagindo de forma mais positiva. Os resultados foram fracos. A gente teve um trimestre de transição operacional e elevado investimento, né? O destaque negativo ele fica para o desempenho dos postos offshore, né? A produção caiu para cerca de 39 mil barris por dia, né? Isso foi um reflexo um pouco das paradas para manutenção nos campos de Atlanta e Papa-Terra, que impactaram fortemente o EBITDA consolidado da empresa, Léo. Então, assim, no geral, não foi um resultado positivo, porém vale sempre lembrar que o resultado ele olha para trás e não para frente. Do lado mais positivo, se a gente pode dizer que teve algo, foi o lifting cost, que surpreendeu com uma média já em $16 por barril. Então isso beneficia bastante aí a operação da Brava para os próximos trimestres, né? Então o que a gente pode imaginar disso aqui é que a Brava, que nasceu, né, da 3R Petróleo com a Enalta, começa aí a engrenar um pouco daqui para frente, né? Então a gente vai precisar de mais alguns resultados para que essa empresa mostre uma consolidação nesse setor e seja aí um par competitivo contra a Prio, sua principal concorrente, Léo. Everson Amaral. Gabriel Junqueira é uma máquina de análise. É isso aí, Everson. Vamos pro gráfico de Brave 3. Vai, Coutinho. Longo canal, 1 no 526 a 26. Brava tá na parte inferior. Para quem gosta da tese, você até tem já uma figura de compra para Brava. Então eu acho que vale o namoro. Nota só que no curtíssimo prazo, estamos falando de dias, Brava já atinge a sua primeira resistência a 1,956. Então fica atento agora o seguinte: ou ela cai e vai te dar uma nova compra a 17,33, ou ela lateraliza, sobe e aí você faz a entrada no 956. 10h45, Coutinho, Fiboninha tá voltando da enfermaria. Enquanto você vai buscar ali, ó, obrigado. Tá voltando na enfermaria. Enquanto o Coutinho vai buscar, Gabriel Junqueira. Ufa, passamos por todos os resultados, cumprimos o nosso papel por aqui. Inclusive o JPS coloca algo aqui no chat que complementa bem o que você colocou. Ele diz assim: a despeito do balanço, o Brave 3 é o papel que mais sobe hoje. E você há pouco provocava. É um balanço que diz respeito ao passado, não é? Obviamente. E quando você olha para frente, o mercado pode entregar uma outra percepção para os papéis. Fica à vontade para o seu destaque final. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Muito bom tabelar contigo em mais uma semana, Gabriel. Bom, Léo, eu que agradeço. O destaque fica para que vocês venham aqui no grupo da Santa Fé Investimentos, no TC, na plataforma do TC. Eu coloquei lá um texto muito, muito interessante sobre o setor de açúcar e álcool e as empresas São Martinho, Raízen e Jales Machado, que são um case específico do mercado e que vale a pena a gente olhar, porque tem muita coisa acontecendo nesse cenário e que pode beneficiar essas três empresas. Então corram lá no grupo da Santa Fé Investimentos e mais tarde, Léo, depois que a gente olhar um pouco isso, vamos ter no almoço de negócio a tese de Simpar, já à luz dos resultados de Movida, Automob, para a gente poder olhar um pouco dessa holding e ver as oportunidades daqui para frente, viu? Imperdível, tá no meu radar. Valeu, Gabriel, um abraço, bom final de semana. A gente volta a conversar com o Gabriel na segunda-feira, 10h47. Ah, eu tava aflito aqui. Fiboninha tá de volta antes do Se Vira na Fiba pra gente ouvir o Alex Martins. E aí, você não virou ela ainda? Como é que ela voltou? Não, eu fiquei preocupado. Por quê? Ah, não, assim, deu tudo certo. Ela fez uma tomo de crânio, não deu nada. Mas tem uma machucadinha. Ah, assim. não acredito. Ô, Fiboninha. Tá dando pra ver na imagem? Olha lá. É o que? É um band-aid, mas tá com sangue. Até sangrou um pouquinho aqui. Meu Deus. Mas já fez a tomo de crânio, não deu nada, tá tudo sob controle. Tá bom. Então, tá tudo. A gente queria ouvir a voz da Fiboninha. Fala com o tio, fala com a audiência pra gente ter certeza que tá tudo certo. Titio, Opa, diga. tô com gases. É melhor não falar mais nada, Fiboninha. São 10h47, aliás, não falar e não emitir qualquer barulho também. São 10h47, te falar, viu? 12 minutos para as 11 da manhã. Gira o relógio. Atenção, estamos inaugurando o Se Vira na Fiba. Roberto Rezende, Bemob 3, subindo 14%. Léo, deu a louca em Bemob, pede pro Coutinho. Tá pedido. Então vamos lá, Bemob 3. Lateralizado praticamente desde agosto, eis que, isso aqui com certeza deve ser resultado ou algo externo. A fibada desse cara, praticamente você tem que fibar ela longa, né? Pelo tamanho do movimento, eu vou colocar ela daqui pra cá. O ativo altista, seu objetivo para você namorar uma eventual saída, o no 741 bate no dia de hoje.
Sua máxima projetada, o no 880. Direto para Vale 3, é o pedido da Juliana, membro do YouTube do TC. Beijo, Ju, obrigado, Vale 3. Autista, cota 5,7, o no 4, sobe, lateraliza, sobe. A priori tudo sob controle. Quem tá comprada, tá bem comprado. Objetivo desse cara, a priori, R$ 60,96. O Alessandro Badi, também membro do YouTube do TC, tá de olho na programação e fica ligado em Melk 3. Ele quer análise fundamentalista do Marx, é mais tarde, mas o gráfico vem com o Coutinho. Melk 3, Melnik, tá na área também, divulgou o resultado. Bonitão o papel, teve a sua mínima 2,60 e sobe desde então. Cai nos últimos 2 dias, essa queda ela é praticamente uma correção. Já está em ponto de compra, a melhor compra, R$ 3,19. Pelo WhatsApp também é possível pedir o Se Vira na FIBA, Camila Nascimento. O Diego, que tá acompanhando lá dos Estados Unidos, Coutinho, pediu a análise de Auren Energia. Auri 33 ou Auri 3? Deixa eu ver, Auri 3. Auri 3, vamos lá. O ativo lateralizado, R$ 7,81. Esse FIBO a gente vai tirar e a gente vai mostrar o que? Cai, longa lateralização, cai. Não pode perder 7,55. Se perde, azeda. Objetivo, 5,62. O Edson Figueiredo quer saber de KEPL3, Kepler Weber. Vai, Coutinho! KEPL3, clique e errei. KEPL3. Kepler na tela, vamos lá. Lateralizado, duplo suporte a R$ 7,36. O ativo bateu na expansão do FIBO e bateu num suporte. Lateraliza, nada a fazer. Cai, lateraliza, cai. Objetivo, reteste de 7,30. Objetivo de 6,30. Valeu, meu parceiro Edson Figueiredo. Dionei Maicon tá pedindo Marfrig. Vai lá, Coutinho! MRF G3. Double clique nesse cara e zoomzão. Marfrig sobe. Esse canal a gente pode tirar. Sobe o no meia. Deixa eu limpar esse cara. Agora sim. O no 727 é uma resistência. O ativo durante 2 dias se retém abaixo. Manutenção autista. Objetivo desse cara, o no 847. Fábio Borges está pedindo Tesla. Tesla. Então vamos lá fora então. Clica aqui e joga para cá. Não, vamos aqui que é mais rápido. TSLA. Deixa o Ibu ler. Clicou. Pronto. Baixista 242, ou seja, $240. Figura gráfica desfavorável, cai, lateraliza, cai. Objetivo de Tesla, $186. Para fechar, a nossa audiência feminina que recebe o nosso beijo, o nosso abraço e nosso incentivo, a Leila Rodrigues está de olho em Apvida. Apvida, HAPV3. Double clique nesse cara. A Apvida permanece lateralizada, sem viés direcional, em região de compra, porém sem figura gráfica. Quando eu trago o zoom, o ativo lateraliza desde dezembro 24. Calma, meu amor. Restrito, 2,11, 2,47. 10h51. E para fechar, Paquita Trader está pedindo positivo. Positivo, posi 3. Bora lá. Double clique. Lateralizado, restrito 4,78 a 5,65. Quando você dá um zoomzão, praticamente é a mesma análise de Apvida em região de compra sem figura gráfica. Ativo igualmente lateralizado, nada a fazer, ativo de manutenção. Melhora acima de 5,65, sai desta acumulação toda acima de 5,92. Papai, fiz cocô. Ê, meu amor, você fez cocô? Foi o traumatismo craniano que isso. Tem problema não, eu vou te levar Papai, lá, eu vou te trocar. Minha fralda está suja. Eu sei, meu amor. Calma que eu já vou te levar, é que a gente tá ao vivo. Tá? Pode deixar que eu vou cuidar de você. Quero viajar. Você quer ir pra onde, meu amor? Palma de Maiorca? Palma de Maiorca, essa é minha filha, né? Vou te levar, minha filha, e vou te dar uma trufa de Ferrero Rocher pra você que a Nath fez, tá bom? Aí depois ela tem flatulências aqui, você não entende por quê, né? Tu vai dar um cone que é do tamanho dela, de Ferrero Rocher. É brincadeira. Coutinho, obrigado. Até segunda-feira, meu irmão. Tchau, gente. Obrigado por tudo. A gente se vê à tarde. Eu volto com o Vini às 14 horas.